Paranormal FM. No ar, Paranormal FM, com Fernando Ribas e Leonardo Marques. Bem-vindos, acuados do planeta Terra e quiçá de outros planetas também. Hoje, um mashup de rádios. A Rádio AM encontrando com Paranormal FM. AM e FM juntos hoje, cara, num programa que vai ser demais, uma honra enorme. Ribas, deixa com você essa honra, meu querido. Tô escutando barulho de caminhão aqui, tá encostando um caminhão na frente do estúdio aqui agora. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo, ó, o freio chegando firme. Ó. Meu irmão. Ah, garoto. Hoje a gente vai ter um papo com o Márcio de Cambé, meu querido tio Márcio. Eu chamo de tio porque eu sou íntimo, né? O cara é celebridade, mas eu me considero íntimo dele, né? Conheci o tio Márcio lá na época do Hangar 18, lá no grupo. Ele mandou um relato pra gente lá e aí tudo começou aí, né? E aí o resto é história, né? Pra falar melhor dessa história do que eu tô falando aqui, a gente trouxe hoje nada mais nada menos do que o Márcio de Cambé. Seja bem-vindo aí no Paranormal FM. Obrigado, Ribas. Boa noite, Léo. Boa noite aí os ouvintes do melhor podcast da podosfera aí. Mas não é só história, não. Aí é só causo. Opa, muito causo bom. Muito causo bom. Mas, ô Ribas, tu tá chamando de Márcio de Cambé, mas o nome do homem é Márcio Coxa de Ferro, cara. Que isso, não diminui isso não. Coxa de Ferro. Isso é nome de avatar de RPG, cara. Cara, eu já tive problema com esse meu sobrenome aqui, cara, que dava um dia eu vou fazer um podcast só de história engraçada da estrada. Boa. Eu já passei por cada uma, meu amigo. E muitas vezes por causa do meu sobrenome. É mesmo, Márcio? Então, uma ocasião eu tava em Santa Catarina e o guarda me parou, o catarinense tem um jeito diferente, um sotaque diferente, né? E olha meu documento, ele... Mas tu és filho de quem? Do Robocop? Aí esse tem costume falar vice, né? Mas tu é filho do Robocop, vice? Falei, não, isso é um sobrenome italiano que foi errado quando meu avô desceu do navio, falou do jeito que entendia, o cara escreveu do jeito que sabia e saiu isso aí. Falei, e qual é o original, o italiano? Então, cara, o original italiano é Costa com Y Ferro. Costa Ferro, nome só, emendado, sabe? E na pronúncia, entendi. Como eu me lembro muito da minha tia, que já é falecida, que ela era Costa Ferri, acho que o finalzinho lá. Uhum. E o italiano daquela época lá, Ribas e Léo, o italiano era diferente do que é hoje. Era um italiano lá do, sabe, acho que nem se fala mais aquele italiano lá. Italiano arcaico? Um dialeto do interior lá, né? É isso, exemplo do brasileiro, que nem antigamente falava voz me ser, voz não ser, sabe? Então Sim. E o povo que tava lá para escrever o nome de quem tava chegando no lápis e no caderno, você imagina, né? Aquela Sim. italianada descendo, aquele barulho que o italiano fala pouco, né? Aí o cara foi... Todo mundo falando alto, né? Diz que conversa e falando com as mãos, né? Eu tô aqui falando, tô falando com as mãos. Diz que caiu dois italianos no navio e os dois chegou na par. Mas queria que vocês nós veio batendo papo, falar, me conversando e batendo a mão, né? Fala muito, não acabaram chegando no mar, só pela prosa. Pô, então ficou esse sobrenome bonito aí. Ali em Alumínio, uma ocasião ali, depois de Sorocaba, a polícia me parou ali, e naquela época acho que não tinha internet, que nem hoje. Rapaz, demorou pra esse rapaz, entrou dentro da guarita lá e demora, e depois ele veio falar pra mim. Seu documento é falso. Daí eu levei um susto, né? Mas como falso, rapaz? Aí porque não existe um sobrenome desse não. Eu falei, o senhor tá falando que não tem, eu vou acreditar, mas eu tenho esse nome aí já faz tantos anos. E deu trabalho. E é diferente mesmo, né? Porque na verdade a grafia é colcha, né? Colcha. Colcha de ferro. Com X de ferro, aí mas fica coxa de ferro, porque fica bem mais irado. E na estrada, a turma me chama, Márcio Coxa, o outro meu irmão é Marcelino Coxa, Gerson Coxa.
É Sim. tudo os coxa aqui. Aí tu me pergunta se eu sou torcedor do coxa. Eu falei, eu não sou, cara. É sobrenome, por causa disso, né? Tu gosta de futebol, Marcião? Cara, eu não sei te dizer nem o nome de time, cara. Não, eu sou diferente. Tá tudo certo. Que nem eu. Futebol, baralho, dominó, cerveja, essas coisas, não... Meu pai gostava muito de futebol, eu não consigo gostar. Mas isso faz parte. Eu gosto de futebol, gosto muito de futebol. O Riba já não curte tanto. Então a gente aqui não aborda esse assunto, não. Afinidade, né? Agora, você quer ver uma modinha, pode ter um canalzinho de TV com um violeirinho tocando ruim, desafinado, eu tô ouvindo, eu gosto. Ah, maneiro. A música é muito forte, né, cara? A música é muito poderosa. É gosto, né, cara? Pô, que maneiro, que maneiro. A gente tá falando aí sobre rádio AM que tá acabando, né? Uhum. Eu lembro que eu, quando era Infelizmente. criança, ouvia a rádio AM. Então, Sim, a Rádio AM, ela tem uma magia, assim, aquela estática do Rádio AM, aquele chiado do Rádio AM. Eu acho que é porque isso me remete a memórias de quando eu era menino, que eu via rádio com a minha mãe, né? E eu via aqueles caras que contavam história no rádio, e ela gostava muito, eu herdei esse gosto dela. Sim. Gil Gomes, Eli Correia, Fanás Jazade, Jacinto, o Homem do Sapato Branco, contava as histórias no rádio, eu ficava encantado, né? E Sim. era tudo no Rádio AM, né? E eu tenho a sorte de começar no rádio, justamente no Rádio AM, que já tá terminando. Ela vai continuar, sabe, algumas, mas infelizmente a Rádio AM, ela vai chegar ao fim dela. Pois a é. própria rádio que eu trabalho aqui, ela já tá com tudo pronto para mudar a tomada lá, apertar o botão e começar a FM. Só tá esperando a liberação da Anatel. Isso é uma questão da cobertura, né, Márcio? Ela tem uma transmissão de qualidade muito melhor do que uma rádio AM, né? E ela não tem interferência. Só que o ganho dela, ele é muito reduzido, entendeu? Tem qualidade mais reduzida. A onda de rádio AM, a menos de 40 Hz, ela viaja o mundo inteiro, cara. Uma radinha aqui de Cambé, por exemplo, que ela emite menos de 40 Hz, quem mexe com rádio sabe o que eu tô falando, você escuta lá na Groenlândia, se você quiser. Você Sim. entendeu? Numa noite de inverno, onde a propagação é propícia para transmissão de rádio, você escuta longe. E o FM doideira. não, o FM não alcança nada, cara. Entendeu? Leva mais dados, mas em menos distância, né? Então, e tem rádios aí famosos no Brasil que estão virando FM, estão falando, porque tem que fazer propaganda mesmo, né? Que é a alma deles, né? Mas estão perdendo muita audiência pelo alcance. Cara, eu entendo. Acaba ficando muito nichado, né? Pra um público muito local, né? E fica saturado, né? Vai ficar saturado. Você vê que o próprio aparelho de rádio hoje é obrigatório a ser fabricado com FM estendida. Ela começa lá dos 77 MHz e vai até os 108, 109 agora, né? E antigamente ela começava do 88, né? Sim. Pra caber, né? Pra alocar todas essas rádios que tem, né? Então vai ser uma briga pela audiência, que já é bastante, né? Vai ser uma briga cada vez maior, né? Eu acho engraçado que a gente estamos em 2023, a gente pensa, pô, mas rádio? Será que alguém ainda ouve rádio? O pior que ouve, né, cara? O Brasil Muita gente, cara. País imenso, né, cara? Tem muita gente que não tem acesso à internet ainda. E o rádio é uma coisa tão popular que você não precisa nem ter o rádio para ouvir o rádio, né? No celular tem o rádio. É Hoje verdade. tem aplicativo, né? Então, mas aí, qual é a questão do rádio em si? Dependendo da região, que nem essas mais sertões, mais interiores aí, o rádio AM dele é muito forte pela comunicação, que o rádio AM é diferente da FM, né? O locutor, ele bate mais papo, conversa mais simples, o linguajar mais ali da terra mesmo, da comunidade que ele tá ali. Então, depois que vir FM, é um outro tipo de locução, é um outro tipo de programação, tudo, e ela vai perder a identidade, né? A AM vai perder a identidade. Quer dizer, não vai nem precisar ter mais, né? Porque não vai ter, né? Eu fico triste, cara, mas infelizmente Eu acho que dá pra gente, assim, talvez, né, transportar esse formato, né, a forma de fazer pra FM, só vai mudar a frequência aí, a faixa, mas acho que o estilo de fazer as coisas acaba sendo o mesmo. Você vê o Antônio Carlos, por exemplo, né, cara, famosíssimo aí da Rádio Tupi e tal. A gente ouvia ele em casa na M, cara, pô, de manhã, notícia, caos, era um monte de coisa que ele fazia. Falando que no horário de Brasília, 6 horas, 1 minuto. Acorda, Brasil, pra escutar o show do Antônio Carlos. Tá no ar. O show do Antônio Carlos tá no ar. Todo mundo a cantar. Acorda, Brasil, pra escutar. Então, a Rádio Tupi é uma das rádios mais potentes do Brasil, né? Já é muito super antiga, né? Eu escutava só, eu escutei muito, eu não sei se você lembra, o programa Quem São Eles, nas madrugadas de sábado para domingo, com o Jimmy Hall, você lembra? Ah, Maria, nunca peguei, não. Falava só de ufologia, na Rádio Caramba, Tupi. que legal.
Caramba, legal, não sabia disso não. Na Rádio Tupi do Rio de Janeiro tinha um apresentador lá, chamava Jimmy Hall. O jargão dele era Jimmy Hall, quem é do Rio de Janeiro tá ouvindo vai lembrar. E falava só de ufologia, de relatos, de avistamento, de... Cara, que legal, hein? Só aí, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Pô, que aí, maneiro. o programa saiu do ar uma época. Eu escutei algumas vezes esse programa aí, que eu andava na madrugada, no final de semana, e a Rádio Tupi, como ela é muito potente, eu ouvia muito a Rádio Tupi. Aí aconteceu que o programa saiu do ar. E um dia eu ouvindo a programação com o Fernando Sérgio, que também era da Rádio Tupi, fazia um programa durante a madrugada toda, no lugar do Coli Filho, que tinha falecido, entrou o Fernando Sérgio. Tinha um programa na madrugada toda. E um dia um ouvinte perguntou para ele por que o programa Quem São Eles terminou. Ele deu a entender que o programa foi censurado. Entendi. Pelo que eu entendi. Hoje é que o Fernando Sérgio ele tem um programa diário, mas acho que só no YouTube. Pô, entendi. E a época de ouro da Rádio Tupi, o Coli Filho, nas madrugadas. Eu ouvia tudo essas rádios do Brasil inteiro. A Rádio Tupi, você podia viajar para qualquer lugar do Brasil, você ouvia ela. Pô, que Na massa. AM, hoje não é Minha FM, infância era acordando com meu pai ouvindo o show do Antônio Carlos. Todo mundo ouvia, né, cara? Antônio Carlos! Porra, Ele tá vivo ainda, né? Então, mas o Antônio Carlos, nessa época aí, Ribas, ele era da Rádio Globo. Então, exatamente. Mas ele saiu da Rádio Globo uns anos atrás aí, né? Então, ele saiu da Rádio Globo e entrou na Rádio Tupi. Acho que até hoje ele tá na Rádio Tupi Tá ainda. até hoje, né? Ele já deve ter uns 90 anos já, né? Ah, meu amigo, ele é um cara de rádio antigo, viu? É um cara vivido, espichado, né? Pô, Antônio Carlos, José Carlos Araújo também era fera no esporte, né, cara? José Carlos Araújo. Todo mundo migrou para outras plataformas, né, Márcio? Não teve muito jeito, né? Sim. O que tá nativo ainda, contando história no rádio, é o Eli Correia. O Eli Correia, ele tá na Rádio Capital de São Paulo, que era AM 1040, agora é 77.5. Todo dia às 2 horas da tarde, você pode ver pelo aplicativo, você tem lá a Carta da Saudade, é uma história que ele conta. Isso eu escuto desde menino. Pô, fiquei triste só de ouvir o nome. Rapaz, você chora, viu? Se tiver meio... você chora. Porque o intuito dele é emocionar o ouvinte. Sim. Mesmo, né? E tem que estar com a cabeça boa pra ouvir, hein? Então, que nem escutar música de sofrência, né? Você quer me preparar, né? Tem que estar com a terapia em dia pra ouvir. Então, essas coisas que gatilho emocionais, né? Então é muito interessante. Esses dias eu tava falando no rádio lá que a minha vizinha largou do marido. Ela toca uns modão tão apaixonado que até eu tô com saudade do marido dela. Ih, rapaz. Volta, cachorro, volta. Sabe, ela bota lá aquela menina que faleceu, essa que cantava, caiu no avião, rapaz, eu me esqueço o nome dela. Também então, esqueci agora. Toca uns modão apaixonados. Rapaz, até eu tô com saudade do marido da mulher já. Pergunta pro Alcides aí que ele sabe. Pô, é óbvio que ele sabe. Fala aí, Alcides, resgata aí um sucesso. Esse Alcides aí é famoso, hein? Infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar, e aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. Oh, meu Deus, é Marília Mendonça, gente. Marília Mendonça, rainha da sofrência brasileira. Uma grande perda pra música brasileira, infelizmente. Isso, Marília Mendonça. Marília Mendonça, isso. Então, qual é que é o intuito desse povo de rádio que conta história e tudo, né? É trazer a emoção, né? Sim. Porque se você for parar para analisar, que não é o caso nosso do podcast aí, você trazer a história pro ouvinte e mexer com a emoção dele só com a voz, só pelo que você tá falando, sem nada pronto, mastigado, que nem é, por exemplo, um filme, uma TV, o cara tem que ser bom, tem que ser artista, né? É isso aí. Tem que saber o que tá falando, né? Você tem que achar um formato seu, né, onde você seja genuíno ali, pra você não ter que ficar atuando, né? Porque senão a coisa não se sustenta, né, Márcio? Então, é aquela história do podcast, como o Hangar 18, como o de vocês aí, né? Vocês criam aí uma afinidade com o ouvinte aí, que dá a impressão, ouvindo vocês falar, vocês já são amigos de longa data, né? É verdade. Sabe? Mas o que é isso? É o carisma que vocês conseguem trazer através do jeito de vocês aí. Porque você vê, tem vários podcasts de ufologia, tem vários podcasts de história, né? Sim, muita coisa boa rolando aí também, muita coisa bacana. Sim, tem muita gente boa fazendo podcast aí. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM.
Bom, deixa eu voltar na história do Marcião, então, pra gente poder conhecer mais. Marcião, você começou na vida de caminhoneiro cedo, né, cara? Então, 18 anos eu já dirigia caminhão, né? Caramba, aí tirei a carteira, né? E como já andava muito com meu pai, com meus irmãos mais velhos, né? Aí comecei com caminhão. Eu comecei com 18 para 19 anos. Eu não me lembro se eu tinha 18 ainda ou já tinha 19. Logo foi no começo aqui na minha cidade. Uma caminhonetinha velha, F350. Ela parece uma F4000. Mas ela era uma F350, pensando na caminhonetinha barulhenta. Mas pra mim era o carro do ano, sabe? Quando você tem um sonho assim, nossa. Mas aqui, deixa eu te perguntar uma coisa que é importante para o nosso contexto aqui. Você assistiu o Stallone como caminhoneiro? Falcão, campeão dos campeões? Nossa, muitas vezes. Eu nunca sou fã se houver Stallone, né? Pô, puta do irresponsável ele, né? Botou um moleque de 9 anos pra dirigir uma carreta na autoestrada. Rapaz, meu pai fazia pior que ele. Punhava num Fenemê lá que era 2 alavancas de câmbio, pai. E da minha geração aí saíram bons motoristas. É verdade. Pô, Márcio, uma curiosidade que eu tenho em particular. Como é que você dirige um caminhão com 2 alavancas, cara? Como é que funciona aquilo? Quantas possibilidades você tem ali? Então, não, mas ali quem não conhece, vê assim, não imagina que é uma coisa difícil. Aquela alavanca que tem no Fenemê, que inclusive o Fenemê é a logo do nosso podcast, aquela alavanca que todo mundo fala, não é uma marcha, aquilo lá é uma reduzida. O que tem no caminhão moderno hoje, que é um caminhão, que muitas vezes é elétrico ou é a ar, ela era por sistema de cabo. Então você fazia uma terceira marcha, você precisava um pouquinho mais de força, você abaixava aquela alavanca, é como se ela ganhasse meia marcha mais forte. Ou reduzisse meia marcha, entendeu? Entendi. Mas é tudo assim, sincronizado. Já era automático você fazer aquilo, né? Entendi. E o que hoje é nos caminhões modernos, naquela época era por cabos, né? Por varão, você entendeu? Pô, era a parada roots, né? Agora, qual é a questão do Fenemê? A questão do Fenemê é que ele era caixa seca. Não caixa seca porque não era lubrificado, ele era caixa seca porque dentro do câmbio dele, ele não tinha sincronização que nem tem os caminhões hoje, que são conjuntos de anéis de bronze que sincroniza a rotação das engrenagens dentro do câmbio. O câmbio caixa seca não tem esses anéis de sincronização, então tem que ser tudo no tempo. A segunda, para engatar com a terceira, para sair da segunda e vir a terceira, ela tem que estar na rotação certa, senão ela não entra. Qual é o trabalho dos anéis de sincronização? É equilibrar essas duas velocidades das marchas dentro do câmbio para fazer o engate macio, suave, sem depender muito da rotação, entendeu? Entendi. É simples de tudo, né? É muito uma simples. Ciência, né? É uma ciência. Muito simples, muito simples. Se bem que também dirigir parece ser uma coisa muito complexa, mas depois você pega a prática, você vai, né? Não, depois naquele livrinho lá de autoescola, quando você ia ler ele falava, observe o trânsito, todo mundo dirigindo, veja como as pessoas estão calmas, você tá aí nervoso, sabe? É essa a questão, hein? É verdade mesmo. Parece que é uma coisa de outro mundo, mas não é. Agora, tem uma pergunta que eu tenho que fazer aqui, que eu não sei se o tio Márcio vai querer responder. Teve algum momento aí dessa carreira de caminhoneiro que você teve mais de uma escova de dente em cidades diferentes? Ou não? Não. Inclusive, Ribas, para refutar o que eu tô falando, há pouco tempo eu passei por implante de dente, inclusive porque eu não era muito fã de ter outras escovas de dente. Olha aí, ó. A não ser que a minha, que eu deixava em casa. Não sei se eu consegui fazer entendido. Mandou bem. Escapou Você bem saiu agora, bem. Rapaz do céu, Isso dá uma cadeia. Macaco velho, mano. Não pula de gás seco. Esse assunto é polêmico. Então, mas é uma coisa que é meio que comum, né? Assim, a galera que convive com caminhoneiro tem meio isso, né? Tinha um amigo do meu pai que era caminhoneiro, inclusive a gente chegou aí de carona, eu morei em São Paulo na minha infância, né? Eu nasci em Petrópolis e recém-nascido, meus pais se mudaram para São Paulo, eu fui junto e fiquei lá até os 6, 7 anos de idade. E eu lembro de uma vez a gente foi de São Paulo para Petrópolis de carona com um amigo do meu pai que era caminhoneiro. E eu, cara, eu tô falando isso agora, eu tô lembrando do cheiro da comida, que era um cheiro maravilhoso, que ele cozinhava no caminhão. Fiz muito isso, hein? Putz, eu tô lembrando, veio um flashback agora. Mas esse amigo do meu pai, depois de muito tempo conversando com meu pai sobre isso, meu pai dizia que ele tinha mais de uma escova de dente aí, pelo Brasilzão de meu Deus. Mas você sabe o que acontece, Ribas? Mas sabe o que acontece? É assim, é tudo questão assim de preconceito.
É porque o motorista anda fora, viaja muito tempo, tá sozinho nas estradas. Então, é fácil associar esse tipo de coisa com essa situação que o caminhoneiro vive, né? Sim. Mas nem todo mundo é igual, né? É claro que não, pô. Claro. Tem motoristas que eu conheço aí que são exemplos, né? Claro. E eu conheço outros aí que não vale o sal que põe na salada, sabe? E não precisa nem ser caminhoneiro, né? Exatamente. Não só caminhoneiro, como qualquer outra profissão, né? Isso aí vai mudar a personalidade da pessoa, né? E eu, graças a Deus, eu tive sempre comigo na minha cabeça, o Ribas e Léo, eu tive que dar muito exemplo, até mesmo porque eu sou pai de 4 filhas, tenho um filho, né? Então eu sempre procurei dar muito exemplo, porque eu queria ser para os meus filhos o que meu pai foi para mim, entendeu? Eu via meu pai como um herói, eu me tornei motorista, caminhoneiro, porque eu via na profissão e via meu pai como um gigante, um herói, né? Então eu achava bonito aquilo lá. Então eu herdei um pouco desse sentimento e tentar passar um pouco desse sentimento pro meu filho. E graças a Deus fui feliz nisso, viu, Ribas? Pô, legal. Graças a Deus, legal. cara. História maneira mesmo. E aí, nessa perambulação pelo Brasil todo, você deve conhecer o Brasil de cima a baixo, de um lado ao outro. Você ia com rádio de companhia e se apaixonou pelo rádio. Rapaz, eu pegava caminhão muitas vezes para trabalhar. A primeira coisa eu abria a porta assim, eu dava uma olhadinha se tinha um rádio lá. Já teve serviço que eu não peguei porque o caminhão não tinha rádio. Ih, rapaz. Falei, não tem rádio, e na época eu não podia comprar, porque não é que nem hoje você vai ali e compra um rádio baratinho, né? Sim. Realmente era caro, né? Sim. Quando o caminhão tinha um radião bom, você lembra do TKR Cara Preta? Tinha um tojo embaixo, a gente instalava. Nossa, um dia eu tinha um daquele no caminhão, rapaz, no Mercedes de 1113. Meu, rapaz do céu, eu viajava até sem precisar, só pra escutar o rádio. Pô, que maneiro, que legal, cara, que legal. E aí, assim, na paixão pela rádio a gente já entendeu como veio, é tranquilo de entender, uma companhia, né, e tudo mais. E o gosto por ufologia, por esses causos aí, como é que pintou? Então, eu sempre, não é que eu sempre fui ligado, assim, você sabe que eu já andei muito, assim, na madrugada, eu sempre gostava muito de andar à noite, e as estradas antigamente era melhor de andar à noite, mais tranquila, porque tem uma peculiaridade, viu, o caminhão velho, com pneu velho, andar à noite, ele não esquenta tanto, ele fura menos, não estoura. Então, como nós só andava assim, bem naquela situação, né, antigamente o transporte era muito mais difícil do que é hoje, então eu andei muito, eu observava muito o céu, via muita coisa, então muitas vezes vi muita coisa, então eu sempre gostava, mas nunca me interessei, aí me interessei depois de um episódio que aconteceu comigo, que até hoje eu tenho, sabe, convites, até inclusive de pessoal que eu vi o caos que eu contei lá. Já teve convite de pessoal que trabalha com hipnotismo, que fala. Sim. Pra fazer regressão. Sim. Márcio, vamos fazer regressão. Aí eu tava até animado, né? Aí uma amiga da minha irmã, que trabalha no hospital aqui, ela falou, Márcio, a gente pode até fazer, mas talvez não seja tudo isso que você tá pensando, pode ser outra coisa, pode mudar seu jeito de pensar e de ver se precisa. Eu falei, não, precisar não precisa, só queria saber. Então, mas eu queria fazer, mas eu queria filmar e tal. Aí falou, a gente pode fazer, mas talvez a experiência não seja tão boa quanto você tá imaginando. Entendi. Aí eu falei, quer saber, mas deixa quieto isso aí, eu não vou ganhar nada com isso, não preciso provar nada pra ninguém. E fiquei na minha, entendeu? Mas essa experiência que eu tive, até hoje eu passo lá nesse mesmo lugar, apesar que faz tempinho já que eu não passo. Até hoje eu sinto um medo. E curioso que eu tava observando esse sentimento que eu tenho quando eu passo por ali, depois eu cheguei à conclusão que é psicológico. Por quê? Como eu trabalhava com caminhão velho antigamente, eu já fiquei quebrado em beira da estrada 3 dias sem comer. Com dinheiro no bolso não tenho onde comer. E eu passar por esse local, olha que curioso que é. E se eu passar por esse local, eu posso ter acabado de almoçar, me dá fome. Você vê como que é psicológico as coisas? Aí eu tava imaginando, né? Por isso que eu passo ali naquele lugar ali, ainda me dá um certo, sabe? E eu tenho uma cicatriz aqui no braço, eu costumo brincar lá com o Walter e mostrar pra ele. De vez em quando eu mando uma foto pra ele, que ela muda de forma, sabe? Essa cicatriz que eu tenho. E de vez em quando ela dá uma tremidinha. E quando eu passo por ali, não sei se é psicológico, eu sinto uma tremidinha no braço, assim, sabe? Tipo um choquinho, assim, sabe? Sim. Aí, depois desse ocorrido, aí contei lá pro pessoal do Hangar 18, pro Ribas, pros Ocas, né? Aí eu comecei a me interessar mais, porque daí eu fui conhecendo o que era. Aí eu comecei a aprender a falar o que era, porque até então eu nunca tinha vivido, não sabia nem falar. Né? Pô, você se importa de contar pra gente rapidamente como é que foi essa passagem? Então, eu vinha vindo de madrugada com o caminhãozinho, e esse caminhãozinho na época era meu mesmo, era meu de um cunhado que eu tinha que já faleceu. E eu vinha vindo na madrugada
madrugada, de repente o caminhão, ele já tinha um problema crônico no pescador, que talvez quando ele entrasse uma sujeirinha naquele furo, ele não dava nada. Mas de repente o caminhão apagava, faltava ar, eu tinha que descer, ir lá, sangrar, bombar. E naquele dia eu vinha vindo na madrugada, o caminhão deu essa pane seca, nem fala. Mas tinha combustível, que a viagem tinha que ter o combustível. Ele morria do nada? Morria do nada, falhava, o caminhão dizia assim, ele falha, né? Falha até que morre. Pô, perigoso isso aí, né? Pra gente que já é do trecho, a gente sabe contornar bem. Aí eu desci, abri o capô do caminhão, era um Mercedes 1113, abri o capô e subi em cima do para-choque, tô lá na bombinha manual, bombando. Como eu tinha parado no acostamento, pro meu lado esquerdo era pasto, e pro meu lado direito a pista. Eu tinha parado no acostamento, eu vi aquele clarão, aí tô ali mexendo, algum carro que parou. Mas daí me veio na cabeça, não, mas se o carro parasse, isso é desse lado, né, desse. Quando eu olho assim pra baixo, assim, mais ou menos, acho que uns 10 metros, uma bola branca, que hoje, essas lâmpadas que tem agora de LED, branquinha, sabe, bem mais branca, aquilo lá embaixo ali, perto de um pé de manga, ali um alto do chão, assim, mais ou menos 1 metro, 2 ou 3, e aquilo me chamou a atenção, e daí pra lá, apaguei. Eu fui acordar depois dentro do caminhão. Esse episódio que eu contei aí no podcast Hangar de 8, eu conto bem detalhado. E eu vou fazer ele virar caos nosso lá também. Eu vou contar bem certinho, sabe? Eu vou recontar esse caos. E o desfecho disso aí tudo foi hoje até essa cicatriz que eu tenho no braço e uma que eu tenho na barriga, perto do coração, assim. Eu costumo brincar que essa da barriga eu já não posso mostrar mais porque a Samanta não deixa. Mas que Samanta? Samanta de gordura que eu adquiri da barriga. Entendeu? Mas é curioso. Aí daí pra cá eu comecei a me interessar bastante, ver, né? O que ficou ruim pra mim nisso tudo aí? Ficou ruim pra mim que depois, como eu sou uma pessoa que eu bato muito papo, eu converso bastante, comecei a fazer podcast, eu conto história com facilidade. Então, pra mim ficou ruim de ter contado um caos desse, porque é só mais um caos que eu tô contando. Mas ao mesmo tempo eu não me preocupo em provar, não me preocupo em dizer que é verdade, que é mentira, que foi um sonho, que foi... Entendeu? Eu simplesmente contei. Como muitos contam relato e procuram podcasts sérios para contar, que não vão tirar sarro dele, a exemplo que era o Hangar 18, o Relatos Flutuantes, o Ufologia de Ideias, o pessoal lá de Cascavel do Ufologia de Quintal, porque esse é um tipo de assunto que você vai contar no podcast, a primeira, numa roda de amigos, a primeira coisa, o pessoal vai rir de você. E se você for contador de história, então, aí que não tem credibilidade mesmo. Sim. Mas para que a gente ter credibilidade? Para quê? Eu só simplesmente quero contar o caos, quero contar o meu relato, mais nada, não quero ganhar dinheiro, não quero fama, não quero nada, entendeu? Sim. Claro. Então por isso que eu não vou muito mais atrás desse negócio de fazer regressão, né? Entendi. Porque você vai perguntar pra quê? Não tem sentido. Ah, mas Márcio, você conta história agora. Será que não é um caos, não é uma história que você... tem razão, você tem razão, é verdade. Mesmo. Sabe, não tem que estar falando, provando, entendeu? Se fosse uma coisa que te atrapalhasse a viver, né, uma coisa que, né, você... Mas não é o caso, né, então melhor... Não, aí qual a questão? Para os amigos mais íntimos, né, que a gente tem, que a gente bate papo, que a gente sabe da seriedade, eu conto mais detalhado, eu tiro foto da minha cicatriz e mando. Mas manda uma foto aí, eu mando. Sempre é diferente, nunca uma foto é igual a outra. Que coisa, né? Mas, então, e é curioso, né? É curioso, eu tenho certeza. Um dia o menino falou assim pra mim, eu tinha pegado dengue, né? E fiz amizade com o enfermeiro lá. E ele falou, por que você não tira uma radiografia isso aí? Aí eu falei, faz aí. Rapaz, só não vamos fazer agora, que a máquina tá quebrada, mas eu tenho certeza que tem alguma coisa aí. Aí eu tava animado com a conversa dele, né? Mas não pode fazer sem o médico pedir também, né? Lá no UPA, por exemplo. O UPA é o posto de saúde do governo, né? Sim. Mas nem quero tirar, não preciso mostrar nada pra ninguém. Eu só conto assim, eu falo hoje uma história dessa como se eu estivesse contando um caso. Ô Márcio, os causos que você conta lá é verdade? Quando a pessoa me conta, eu conto como verdadeiro. Eu sinto a emoção da pessoa me contando o caso, e a pessoa quando conta uma história pra você, você pode observar, e eu já aprendi isso. Você sente a emoção da pessoa te contando, você vê no olho da pessoa, quando ela tá contando uma coisa que impactou ela, que é verdade, que foi acontecido, mesmo que foi uma coisa surreal, entendeu? Mas você sente que ela tá contando com aquela emoção, e aquilo é verdade pra ela. Claro. Você entendeu? Aí você tendo respeito em ouvir essas histórias e depois você tendo autorização para contar,
Eu, como gosto de contar causa, eu procuro contar do melhor jeito possível. Até que eu gravo causa, mostro pra pessoa. É isso, ó, é isso mesmo, ficou legal. Posso pôr no podcast? Não, pode colocar. A pessoa fica contente de ouvir, sabe? Sim. E eu tenho aqui relatos aqui, impressionantes. Agora eu tô dando de gravar, sabe? Pessoal, posso gravar você contando caso? Não, pode gravar. Não vou postar em lugar nenhum, só pra mim depois me lembrar. Eu tenho casos de senhorinha contando aqui causa pra mim. Você vê que é senhorinha que não precisa mentir, não precisa inventar, não precisa nada. Eu tenho andado muito por sítio aqui em volta, a empresa que eu trabalho, ela tem sítio aqui em volta de Cambé, então sempre eu tô andando. E uma senhorinha me contou esses dias assim, olha rapaz, você sabe que o meu filho é policial? Eu falei, eu conheço o filho da senhora. Ele contou pro seu dia que o lobisomem atacou a viatura? Aí eu já falei, não contou não. Pois olha, eu vou contar pra você. E ela contou, ela falou, posso gravar aqui só pra me lembrar? Eu falei, não pode, meu filho, pode. E eu gravei ela contando, mas que história. O lobisomem, em 4 policial dentro da viatura, o lobisomem quase tombou a viatura na estrada de terra aqui perto. E os caras ficou ali, todo mundo armado, ninguém deixou da viatura. E a senhorinha contando pra mim. Agora você fala assim, ela contou pra mim, eu senti a emoção dela contando, aquela, né? Pode ser que seja uma outra coisa que aconteceu com os policiais lá. Mas a senhorinha contou como se fosse verdadeiro. É isso que eu quero passar pro ouvinte. O verdadeiro, sabe? Como se fosse verdade. Eu vi essa semana no podcast Rádio Novelo uma frase muito legal do editor lá e eu achei muito interessante. Falei, ó, se pudesse roubar essa frase, eu ia roubar. E a gente não quer levar a história pro ouvinte, a gente quer trazer o ouvinte pra história. É o que a gente tem feito lá no podcast, entendeu? Sim. E a senhorinha contando, depois ela me contou vários casos que eu gravado aqui em vídeo no celular, né? Pra depois eu lembrar e contar, né? Claro, eu vou te falar, Márcio, a gente passou por uma situação dessa semana passada quando a gente gravou o caso Maria Sintra, né, Ribas? Pois é. A gente analisando lá o relato da Dona Maria, Eu né? ouvi o caso. Quer dizer, eu ouvi todos os casos que eles contaram, que vocês contaram, eu ouvi. Então, a gente ouvindo ela falando, né, o jeito que ela falou, como é que ela defendia a posição dela, como é que ela ficou ofendida, né? A emoção da pessoa, o nervosismo, né? Você sabe que você pode ser hábil para contar uma mentira. Claro. Mas você ser hábil para expressar a emoção do momento é complicado. Você tem que ser muito artista, né? Sim. Então, por isso que a credibilidade desse povo mais antigo que contava aqueles causos é interessante e que tem feito sucesso no podcast lá que a gente tem contando. E muitos são causos, assim, de pessoas, assim, antigas, né? Aí você fala, mas o pessoal acreditava em muita coisa. Ó, você quer ver no que o pessoal acreditava? E esse dia eu tive uma experiência aqui em casa e minhas meninas ficou de cara. A simpatia. Aquela simpatia que quando a criança tá soluçando, você arranca um fiapinho da coberta, molha na saliva da mãe assim, põe na testinha dela, ela para de soluçar. Sim. Isso é uma coisa que vem lá da época da minha avó, já falava isso aí, eu ensinei pra minha menina, pai, funcionou, vou pegar como você sabe. Pai, isso aí eu sei desde quando a mulher que eu via fazer, a avó fazia, a nona, né? E muitas simpatias, então, o que você me fala que é uma simpatia? É uma coisa sobrenatural, ou é uma fé, o que é? Você entendeu? Então, por isso que hoje, quando você conversa com uma pessoa, ela tá contando um caos pra você, você tem que acreditar, porque ela tem uma fé, uma crença que faz com que aquilo, em algum momento, em algum ponto daquilo que ela tá contando, tenha uma verdade. Sim. Aí, eu tenho uma filha que tinha bronquite, sabe que jeito que ela sarou? Com simpatia. Fui numa roça no estado de São Paulo, lá em Estrela do Oeste, eu tava numa roça de tomate, e a minha menina Tocina veio um senhorzinho lá da roça, minha esposa estava junto, o senhorzinho falou assim, a menina só tem bronquite, né? E você sabe que para bronquite o remédio é complicado, não se cura fácil. Você escreve o nome dela para mim no papel, eu vou enterrar numa bananeira ali, ela vai sarar, viu? Aí minha mulher escreveu o nome dela assim, aí ele fez a simpatia, acabou minha menina. Não tem, desde aquela época não tem bronquite mais. E diz que a bronquite se cura. Então, você me fala para mim, a simpatia é uma coisa sobrenatural? Eu acho que é. E da onde veio esse conhecimento, né? Sim. Pois é. A gente põe fé nos símbolos, né, Márcio? Eu acho que a gente... Exato. Todas as religiões têm seus símbolos, seus rituais, né? Suas doutrinas, né? Exatamente. Você vai acreditar numa coisa. Minha avó falava que a gente tinha que botar a ferradura atrás da porta. Isso. Tem que ter espada de São Jorge plantadinha na entrada. Exato. Então são coisas que você vai assimilando como um símbolo que representa uma energia, alguma coisa. Então cada um tem que ter o seu caminho. Acho isso aí super importante respeitar. Então, agora qual que é o problema da sociedade? É não entender o jeito de pensar, as doutrinas diferentes da dele, né? Sim. Por exemplo, eu sou católico, eu tenho uma admiração muito grande
Não só porque eu tenho amigos espiritistas, como eu já frequentei aqui do lado de casa, tem um centro espírita de Allan Kardec. Cara, eles só fazem coisa boa, só fala coisa boa, é tudo gostoso. Você vai lá, um clima bom, pessoal legal. Sim. Você entendeu? Eles acreditam, eles passam pra você uma credibilidade naqueles ensinamentos deles lá, tão bonito, que aquilo não vai te fazer mal em momento nenhum. É, isso aí. Aí vem outro de uma outra crença, não, mas é porque é espírita, porque é um bandista, porque é evangélico. Meu, você tem que acreditar naquilo que te faz bem, não é verdade? Eu tenho a impressão que essas coisas estão morrendo, né? Essa coisa de simpatia, né? Porque isso vem muito por exemplo, vem muito da época da minha avó, né? Do meu avô, e minha mãe ainda herdou um pouco disso, né? Eu já não tenho mais nada disso comigo, mas a gente lembra, né? A gente lembra com carinho e tudo. Costumes mudam, né, Rico? Vão mudando, né? Com as gerações e tudo. Então, tem coisas, por exemplo, benzimento mesmo. Benzimento é uma coisa que está cada vez mais difícil você encontrar uma benzedeira. E tem gente que abomina. Sim. Nossa, benzedeira. Meu, eu conheci benzedeira, eu até inclusive essa semana, quando tem um caos, vai sair agora amanhã, de um benzimento meu. Eu conheço cada história de senhora que benze, de senhor que benze, assim, que é coisa de outro mundo, cara. Você fica imaginando, mas da onde vem uma fé? Um dia um senhorzinho, com a simplicidade dele, me falou, você sabe o que é o benzimento? Ó, a inteligência do senhor, que malemar sabe escrever. Por exemplo, você tem uma empresa grande ali, você quer entrar trabalhar ali. Você não conhece o dono, mas eu conheço. Aí eu vou lá e falo com o dono com você. Pra você entra trabalhar lá. O que você usou? Da minha credibilidade. O benzimento é assim, talvez eu tenha uma fé maior do que a sua, eu vou lá e peço pra Deus, aí Deus me atende e favorece você. Olha pra você ver como que ele me explicou, e eu falei, o senhor sabe que o senhor tá certo? É verdade mesmo. É verdade mesmo. Usou um canal, né, específico pra aquilo ali. Agora, eu tava vendo aqui uma entrevista que é cientificamente comprovado que a oração, a fé, ela faz um bem danado, ela muda até eu não sei falar o que o rapaz falou na entrevista, até os neurônios lá, eles põem um aparelho, eles medem, a pessoa tá em meditação e orando, muda até a pessoa cura mesmo. Exerce uma mudança física mesmo, né? Então, pode ser que seja até uma coisa assim, orgânica, né? A pessoa fica calma, tranquila, ela vai se acalmar e aquela calmaria vai produzir uma enzima no cérebro que vai trazer paz. Pode ser explicado dessa maneira também, mas eu procuro ver pelo lado da fé. Sim. Interessante, muito legal. E a questão é essa, né? E o contar causa, por exemplo, de ufologia, que nem o Paranormal FM conta esses causos aí, essas histórias aí, esses relatos aí. Sim. Se a pessoa não tiver um pouco sintonizada com aquilo que ela acredita, nem que for um pouco, ela vai escutar isso aí e vai dar risada, porque ela não está sintonizada com aquilo não vai fazer sentido para ela, né? Sim. É uma questão da simpatia. Você fala uma simpatia para uma pessoa que não conhece, ela muitas vezes não vai acreditar, porque ela não está naquela sintonia, ela não tem aquele conhecimento, não tem aquele interesse em saber, né? É isso, é um interesse, né? Que existe algo maior do que aquilo que ele conhece, né? Né? O caso da ufologia tem muito disso, né? Eu tenho um relato aqui, eu até vou mandar pro Rivas pelo Telegram, um boliviano me contando um caos, meu amigo do céu, nós juntos lá na DHL ali de Cabriúva, ele me contando o caos, rapaz, eu me arrepiei. Só que ele contou tudo em espanhol. Como eu viajei muito para os Paraguai, para as Argentinas, eu entendo bem o espanhol, né? O castelhano. Márcia, a sonda correu atrás de mim, eu tive que entrar debaixo de uma raiz de uma árvore, ela passou por mim assim, me procurando, ela ia me pegar. Mas você viu o cara contando assim, que ele suava, contando nervoso assim, sabe? Que relato impressionante, cara. Eu vou ter que dar um jeito de traduzir e contar esse caos lá no podcast, entendeu? Pô, que legal. Mas vou mandar para vocês ouvirem. Que interessante que é. Vai ser um prazerzão. Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda. ZYP23 Paranormal FM. Paranormal FM. Agora, tio Márcio, deixa eu te perguntar um negócio. Tu já passou algum perrengue na estrada? Com assombração, com alguma coisa desse tipo, não?
Tirando aquele teu relato lá que tu mandou pro H18. Quando eu comecei lá na minha carreira, lá em 89, 90, eu não vou lembrar certinho. Eu não lembro se eu tirei carteira. Eu lembro que eu tirei carteira e já comecei a trabalhar. Porque o pessoal com cidade pequena já conhecia que eu era filho de caminhoneiro, já via eu dirigindo caminhão pra cidade aí. Então eu consegui, com um alemão aqui de Cambé, o serviço nessa caminhonetinha. É um caminhãozinho 3/4, costuma chamar. Foi o primeiro emprego meu. Aí eu fazia entrega tudo aqui pro Paraná, aqui Maringá, Cianorte, Foz do Iguaçu, e eu fazia aquela rota ali no final de semana, sempre na sexta-feira eu vim embora, rapaz solteiro, né? Final de semana eu queria estar em casa. E eu lembro que eu terminei as entregas em Foz do Iguaçu, era uma sexta-feira, e vim embora com essa caminhonetinha. Aí cheguei em Cascavel, tomei um banho, jantei, tava um tempo ruim, sabe, de chuva, mas a gente é novo, não se importa muito com isso, enxerga bem, tudo, né? Eu vou chegar em casa, de Cascavel até aqui em casa dá... Aquela disposição do jovem, né? Sempre, aquela uma que me faz falta. Enxerga bem, que saudade. É aquela uma que me faz falta hoje. Então, eu tomei um banho, né, Cascavel, jantei, tomei um banho e vem vindo, né? Tá chovendo à noite. Você vê, não tinha... Eu tava escutando música na caminhonete, sabe? A caminhonete era barulhenta, mas eu ligava o rádio e vinha, porque toda a vida eu dirigi ouvindo rádio. E tô ouvindo naquela chuva, na noite, antes de chegar ali em Juranda, eu tô vendo lá no fundo, lá longe na estrada, um vulto branco. Então, um vulto branco assim, para quem tá andando de noite na chuva, se você já vê uma placa que é refletiva de longe, você imagina um vulto branco lá longe. Mesmo que o farol tá ruim, você vê. Eu vendo que lá passava as placas, passava as árvores, o vulto não vinha. E o vulto não vinha. Mas até então, eu nunca tinha tido uma experiência, nunca tinha passado por nada que me assustasse. Eu olhando aquele vulto, fixando o olho assim, e o farol da caminhonete era ruim, sabe? E eu imaginei, mas que caralho que esse vulto lá... Eu não lembro se eu falei vulto. É que caralho que é isso na beira da pista. Meu amigo do céu, a hora que eu falei isso. Sabe quando dá um choque, não sei assim... Você vê pela lateral do olho, aquela visão periférica, que hoje eu sei falar o nome, aquela coisa branca do seu lado assim, mas não dentro da caminhonete, pro lado de fora. Que eu dou uma olhada assim, mas eu vi certinho a noiva. Certinho a noiva. Nossa. Rapaz, que eu dei aquela olhada, que eu virei a cara pra frente de novo assim, e eu vendo pelo canto do olho aquele vulto branco, e eu falei, minha Nossa Senhora, aí ela já não tava mais, aí eu consegui ainda ver pelo retrovisor, aquele vulto. Que isso. Meu amigo do céu, tem um posto ali em Juranda. Eu entrei nesse posto, rapaz, já era noitão já. E o posto era paralelepípedo, sabe? Eu entrei com essa caminhonetinha pulando, sabe? Aquele paralelepípedo irregular, né? Rapaz, quase atropelei o frentista. E parei no pé da bomba, respirando assim, ó. E assustado, estado de choque. Estado de choque, segurando o volante assim. Fator C quando toma conta é isso aí, ó. Cara... Meu amigo, eu ali, aí o frentista veio, o que foi, motor? E eu ali quieto aí, com o caminhonete funcionando e segurando no volante, assim, sabe? Conforme se eu soltasse aquele volante, eu ia cair. Aí ele falou pra mim assim, aí que eu me despertei. Ó, pelo jeito que você tá assustado aí, você viu a noiva ali, não foi? Ih, ó, já era conhecido dali. Já era. Não, mas eu vou te contar coisa que eu não contei aquele dia lá. Aí, eu falei... Como que você sabe? Ih, rapaz, hoje é sexta-feira, tá chovendo, é o dia dela aparecer aí mesmo. É normal, já sempre tá aparecendo um motorista assustado. Ela tinha dia pra aparecer, dia específico. Na sexta-feira com chuva. Era o dia deve dela. Deve ter sido a condição que ela faleceu ali, né? Não, agora que vem o interessante da história. Ih, caramba, vamos lá. Ó, naquela época ia muito ônibus do Brasil inteiro pro Paraguai. Era, aquela BR-369 ali, Ribas, o Léo, era um movimento de ônibus ali tão violento. Era um ônibus, mas ônibus com força. Não era nem uma pista, não era duplicada, nem nada, tudo pista simples. Meu amigo, dava cada acidente ali naquela rodovia, principalmente de Campo Mourão pra lá, que era acidente de matar todo mundo mesmo. Tamanha velocidade que aqueles ônibus corriam. Pô, que bravo. Já deve ter visto muito acidente, né, Márcio? Ah, tenho passado por alguns aí que eu vou te dizer, viu? É triste. Nossa, cara, é uma vibe ruim, né? Ah, cara, não é legal não, viu? É. Aí aconteceu que essa moça, junto com outras amigas, tinha ido pro Paraguai comprar enxoval porque ela ia casar. E foram lá pra Cidade Leste, na época nem chamava Cidade Leste, ainda era Porto Estróis, ainda acho que era. E compraram esses enxoval, compraram tudo, e aí ela viu um vestido de noiva barato lá e resolveu comprar. Ela já tinha comprado dela. Mas como era barato, ela achou bonito, falou, vou levar isso aqui também. De repente até vendo lá pra minha cidade, né? E aquela festa, aquelas meninas no ônibus, tudo brincando e tal, veste a roupa pra nós ver, tudo aquela festa. Ela entrou no banheiro, ela pôs a parte, assim, acho que até por cima da roupa mesmo, alguma coisa assim, né? No grinaldo. E bem na hora que ela saiu assim no corredor, foi a hora que esse ônibus se acidentou e ela morreu. Nossa. Esse ônibus ficou ali, Ribas, ali em Ubiratã, ele ficou ali por mais de 5 anos ali, cortado no meio, de comprido. Sabe quando bate um de frente com o outro que corta no meio ônibus de comprido? Nossa.
A carcaça do ônibus ficou lá. Ficou lá. Tipo assim, tá aí pra turma ver como a estrada é perigosa. Porque naquela época tinha muito acidente mesmo. Muito mesmo. Aí, esse ônibus, depois, com o tempo, ele até cheirava mal, porque andaram ainda achando alguns pedaços de gente, sabe? Que se acidentou lá. Naqueles ferros retorcidos, né? De noite, talvez não fizeram uma limpeza legal. Tá, aí passou. Aí conversei com o barbeiro e tal. Aí eu tô lá no podcast nosso, né? E entrou um dia um cidadão. Ô, seu Márcio, tudo bom? Eu sou aqui de Belo Horizonte. Meu nome é Wesley. Hoje eu sou sargento da Polícia Militar aqui. E fiz amizade com ele, né? E até, inclusive, acho que ele deve estar aí. Ele é ouvinte seus também e ele tá no nosso grupo aqui também. Legal. Mandar um abraço pra ele aí. Sim, é Wesley de Belo Horizonte. Grande amigo, viu? Ele é sargento da Polícia Militar lá de Belo Horizonte. Então, Márcio, o ônibus foi mais ou menos esse dia, assim, o ônibus é esse, tá? Você tem Telegram? Eu falei, tem. Vou te mandar as coisas, vê se é esse ônibus aqui. E era um ônibus, você entendeu? Ele mandou recorde de jornal, mandou tudo, falou, e você quer ver uma coisa, Márcio? E ele contou pra mim, o dia que essa menina tava no ônibus, eu tava no ônibus junto, eu vi ela vestida de noiva. E só naquele ônibus lá, dos poucos que salvaram, foi eu e meu pai, eu era molequinho, aqui o recorde. Aí mandou a documentação toda, sabe? Então eu fiquei conhecendo até o nome da moça, como que ela era, eu fiquei conhecendo tudo. Porque esse meu amigo Wesley, ele me mandou, sabe? Ele tá aí, ele é ouvinte do nosso podcast. E ele me mandou tudo no Telegram. O documento, a foto, a data, o local, a hora, tudinho, né? O nome, né? Da lista de passageiros, tudo, né? Aí, o que acontece aí, ô Ribas e Léo? Eu conto essa história que o frentista me contou que essa noiva era daquele acidente que foi ocorrido, esse que eu acabei de contar. Sim. Mas eu não posso afirmar que é isso, que é ela. Ele contou, sabe? Ele contou que foi isso. E eu tô contando como se fosse, mas não posso dizer que, com certeza, a noiva que eu vi era justamente essa. Tudo leva a crer pelo ocorrido, pelo fato, que é ela, você entendeu? Mas eu não posso afirmar 100%, né? Claro. Pô, mas que experiência, hein? É uma história muito triste, muito triste. Eu não sei se você conhece, você já viajou ali pelo Rio, Teresópolis? Já demais. Então aquela Serra de Teresópolis é um perigo, né? Demais. A que vai de Petrópolis para Teresópolis, se você já passou lá. Passei já, muitas então, vezes. A estrada não tem, via de mão dupla, estreita, cheia de curva. Não tem asfalto direito, não sei como é que tá hoje em dia, né? De um lado é barranco, do outro é pedra. Exatamente. E não tem asfalto, ao invés do asfalto eram placas de concreto. É um negócio horrível, assim. Então é uma estrada perigosíssima, cheia de buraco, sem a menor estrutura, né? Essa de Petrópolis para Teresópolis. Um amigo meu, que é muito cagão, inclusive, não vou falar o nome dele aqui, ele disse que ele é de Niterói. Ele estava indo para Teresópolis para uma balada com os amigos de carro. E ele falou que ele estava sentado no banco de trás com um amigo, tinham dois na frente, né? Um dirigindo e outro no banco do carona. E ele disse que o rapaz estava do lado dele, e isso na Serra de Teresópolis, né? Ele disse que o rapaz estava do lado dele, começou a tapar o olho e começou a rezar e ficar meio desesperado, aí começou a chorar depois. Aí esse meu amigo falou, pô, cara, o que tá acontecendo? Tá passando mal? O que houve? O cara, não, cara, é que eu tô olhando pela janela do carro, tô vendo todo mundo que morreu de acidente aí em pé na beira da estrada. Cara, é o 7 além, né? Olha isso, cara. Porra, cara. Tá tendo a visão do 7 além. Eu tenho um carro desse parecido com isso aí, viu? Aí esse meu amigo ficou, né, encheu a calça, né? Imagina o medo, meu amigo, imagina o medo. É bravo. E ele falou que o amigo dele tava vendo as pessoas machucadas, né? Coberta de sangue, faltando braço, né? Ali na beira da estrada, né? E diz que tem um ditado, né? Que cada pessoa dessa que tá na beira da estrada ali tá precisando de oração de quem passa. Uma oração vai libertar ela daquele karma que ela tá ali, sabe? Daquela... Você faz um sinal da cruz, você consegue libertar uma alma. Meu pai contava muito isso pra mim. E tem gente que tem mesmo de onde veio isso daí. Uma ocasião, você quer ver uma coisa? Minha mãe levou eu numa benzedeira, aqui pertinho. Era a primeira vez. Ensinaram ela, falou, vai ali que a dona... Não lembro o nome da senhora. Ele, bem, os meninos da senhora fica bom. Aí nós estamos chegando lá. Deve ser um nome antigo, Dona Irene. Deve ser um nome antigo, tipo Dona Irene, por exemplo. Né? Deve ser Dona Aparecida, Dona... Né? Dona Olga. Aí, cara, fiquemos ali no banquinho esperando, ela benzeu um tanto de gente, aí chegou a vez da minha mãe, benzeu. Aí ela perguntou, quem que é uma senhora magrinha que tem uma faixa amarrada pelo pé, assim, na canela, assim, bem magrinha, de óculos, cabelo bem fininho, preto, assim, bem magrinha com vestido de chita preto, sabe? Chita, antigamente se fazia com esse tecido. E aí a minha mãe passou, pela descrição que a senhora deu, a minha mãe foi pisar, ela chegou junto com a senhora aí. Rapaz, a minha mãe arrepiou.
Aí você me fala, meu amigo, como que você não vai acreditar nas coisas que as pessoas contam? Você entendeu? Que nesse caso do seu amigo aí mesmo, como que você não vai acreditar? O cara ficou com medo do nada? E com certeza ele viu mesmo, hein? E era um bando de moleque, tava indo pra balada em Teresópolis, né? Telefantasy, sei lá. Então, Ele falou que eles tinham 20 e poucos anos na época. e você quer ver uma coisa que é interessante, ô Ribas e Léo? Eu tô lá no rádio, lá, esses dias, antes de começar fazer o programa lá, eu comecei a contar umas coisas do nosso podcast lá. Nossa, choveu de ligação na rádio lá. Já ficaram até assustados. Não, eu quero falar que esse moço tá contando história aí. Aí o diretor da rádio falou, rapaz, mas quem é? O rapaz que tá falando no rádio aí, que era eu, né? Olha, eu tenho uma história pra contar. Rapaz, mas... Sim. Então, quando você começa a falar dessas coisas, assim, aparece assunto de tudo, parece que todo mundo já viu alguma coisa, né? E esse pessoal que ouve o rádio aí é um pessoal antigo, então, não tem como você não acreditar. E você vê, com pessoas mais novas também, né? Ele ficou com medo, na balada, né? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, depois ele ficou com medo e viu, né? Nada a ver. Só que parece que esse amigo dele conseguia ver, né? E aí o cara teve essa visão. O pessoal aí. que é do espiritismo fala que a pessoa é médium, né? Consegue Isso. ver, né? O pessoal do espiritismo, né? É uma doutrina... Eu acho bonito demais, cara, o pessoal... A doutrina espírita, sabe? É bonito Inclusive, mesmo. vou mandar um abraço pro meu amigo, nosso amigo Márcio Grimaldi, lá de Caçapava, né? Contou... Ô, grande Márcio, tô ele devendo uma também. visita a ele lá na choperia dele lá. A gente sempre se conversa sobre esse assunto aí, cara, é muito bom, é muito bonito, sabe? Sim. O aprendizado, a doutrina, é tudo muito bonito, né? Meu avô era espírita também. A gente tem que estar com o coração aberto, com a mente aberta para tudo isso, né? Receber essas coisas boas, a gente tem que estar preparado. A verdade é que a gente não sabe de nada, né? Essa é a verdade. Não sabe de nada, mas a gente tem a capacidade de deduzir, tem inteligência para discernir, né? Não, eu digo no sentido de querer negar ou dizer que, que aquilo ali não existe, né? Então, mas por isso tem aí os grandes, né? Tipo Allan Kardec, né? Muitos outros aí que, através de estudos, experiências, né? Foram explicando aos poucos, né? Até hoje tá aí pra gente, né? Ó, essa semana eu contei o caos lá, vai sair amanhã, aproveitando para vender um pouquinho meu peixe. Claro. É o defunto preto do seu dito bocudo. Olha o nome do episódio. Eu já fiquei com medo já só pelo nome. Defunto preto do seu dito bocudo. Rapaz, esse seu dito, ele era tão daqueles que não tinha coração fechado, mente fechada, que a única coisa que ele via na frente dele era maldade. Ele xingava demônio, ele chamava demônio, ele falava só, esse demônio desse caminhão, esse demônio de não sei o quê. Eu tinha um amigo assim, na minha infância, na minha adolescência. E um dia, o Léo Ribas, ele numa beira de uma estrada, ele furou, ele machucou com um espinho na beira da estrada, sabe? E como ele não era uma pessoa muito adepta de banho, aquele ferimento na perna dele foi piorando até que se tornou uma ferida. Então ele usava aquelas calças de tergal e sempre na altura daquela ferida sempre estava melejado ali de sangue, essas coisas, né? Ô, seu Dito, o senhor tem que ir no hospital, o senhor tem que cuidar disso daí. Não vou no hospital, nesses demônios, desses médicos que não sabem fazer nada. Não, mas o senhor vai acabar perdendo a perna, hein? Quem quiser curar é o demônio que vai curar. Pois um dia o demônio apareceu pra ele, curou ele mesmo. Caceta. O demônio apareceu pra ele, curou ele, mas o pagamento que ele teve que pagar foi alto. Eu conto certinho aí, vai sair quando o episódio de vocês estiver no ar, acho que já tenha contado lá no nosso. Já tô ansioso pra ouvir, já. O defunto preto, seu dito bocudo. Aí eu contando esse caos, e eu conversando por cima assim com o outro, falei, rapaz, eu conheço a história mais ou menos desse jeitinho mesmo, foi desse jeito que o cidadão morreu. Parece que o preço que o coisa ruim cobra é mais ou menos parecido, sabe? Pra quem é desse tipo de gente. Era melhor ter perdido a perna, né? Rapaz, nessa ocasião, viu? Eu vou contar amanhã esse caos lá. Amanhã não, na terça, né? Quando sair o episódio de vocês aqui, acho que já vai ter lançado o nosso podcast. Sim. Márcio tá comentando, né, da rádio, né, e as pessoas ligam pra testemunhar, né, e contar seus próprios casos. Às vezes a pessoa quer só uma confirmação, igual o Márcio falou, alguém que vai te ouvir com respeito, né, com acalento, que não vai zombar de você, né. Então, por que eu falo que hoje o podcast é uma das mídias mais honestas que tem? Porque você faz sem ganhar nada, você tiver respeito com o ouvinte, ele vai se abrir com você e vai te contar essas histórias maravilhosas que a gente tem ouvido em muitos podcasts aí. Sim. Tanto podcast de ufologia, como de histórias, de causa, como podcast de jornalismo mesmo. Você vê, tem podcast de jornalismo aí que dá um show em qualquer programa de televisão grande aí. Pô, de longe, né? De longe, é verdade. Você vê aquele rapaz lá, o Rodrigo lá, com o podcast dele, A Vida de Jornalista, o podcast da Rádio Novelo, esse pessoal que se empenham mesmo em fazer A Mulher da Casa Abandonada lá do Felite lá, que lançou, que foi um sucesso.
o trabalho que ele teve para fazer aquele podcast. Claro que depois ele teve, né, os seus ganhos lá, tudo, mas ele entrou acreditando, fazendo. Então, por isso que eu falo, podcast é uma mídia honesta, e eu não vejo concorrência no podcast, porque cada um escuta a hora que quer, quando quer, se quiser, tem vários assuntos para quem quiser escolher. Então, eu tenho muitos amigos, Omar, convida eu, você não participa aqui do meu podcast? Às vezes é pequenininho lá, também eu vou com o maior prazer bater papo, porque da maneira que eu já fui ajudado, eu ajudo muita gente, dou ideias, participo, porque não tem questão de concorrência. Escuta quem quiser, não é verdade? Claro. Eu acho que tem público para todo mundo, né? Tem público para todo mundo. E outra, você vai se destacar pela qualidade do seu jeito, do seu jeito de falar, da sua inteligência em falar um assunto, né? Então, é muito interessante o podcast. É uma mídia muito importante, eu acho, viu? Hoje eu sou muito mais adepto a podcast do que TV, por exemplo. E é claro que a rádio não, porque eu trabalho no rádio, sou apaixonado pelo rádio. A minha segunda paixão é o podcast, então. Eu penso assim. O formato do rádio é muito gostoso também, né, cara? Meu amigo. Brasileiro, no rádio, motorrádio, que voltou a ser fabricado de novo, agora... Quem está fabricando é a empresa Ponebras de São Paulo, que fabrica o Rádio Companheiro, que foi patrocinador nosso uma época lá no nosso podcast. Está fabricando o rádio motorrádio e vinha escrito na caixinha dele assim. Eu lembro que eu li quando era menino. Brasileiro não vive sem rádio. E eu tive a felicidade de ser meio xereta e, sabe, eu vi muito podcast, fazer amizade com muita gente. Acabei fazendo amizade com o Antônio Viviani, que era da Rádio Difusora de São Paulo, um dos ícones da comunicação do rádio. E ele tem me dado muita força, me ensinado muita coisa, sabe? No rádio, mas faz assim, fala isso, diminui isso, faz aquilo. Pô, o cara é um deus do rádio pra mim, sabe? Na comunicação. E eu tenho a felicidade de ter ele como mentor, né? E ele fala pra mim, Márcio, o rádio, ele vai sempre existir. Ele vai se transformando, mas o rádio sempre vai existir. É nisso que eu acredito. Eu também acho. Mesmo mudando o formato, a plataforma... Vai sempre existir. O formato vai continuar existindo. E eu costumo falar, o podcast é um rádio moderno, né? É um rádio moderno. Isso aí. Agora, o que eu mais agradeço ao podcast, e ao Ribas, e ao Zoucas, ao Hangar 18, que foi através dele que eu contei um caos, que eu me tornei mais conhecido pelo pessoal, contei mais caos depois lá no grupo, lembra, Ribas? Lembro. E fui, né, depois surgiu o nosso podcast, e fui ganhando notoriedade, conversando e sendo conhecido, fui convidado para ir nas rádios, e fui me desenvolvendo. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era naquela época, justamente por causa do podcast. Hoje eu converso melhor, eu tenho uma visão diferente, eu muito mais desinibido, mas eu devo tudo ao podcast, entendeu? Sim. Mas eu acho que é mérito seu, porque você acabou construindo o teu público, né? Então, mas é mérito meu, mas tinha que ter a chave, né, Ribas? E a chave foi o podcast, foi o Hangar 18, né? Porque vamos supor que não tivesse o Hangar 18, eu ia contar meu caso pra quem? Pros caminhoneiros? Rapaz, que conta esses casos pro caminhoneiro, o cara já vem. Você tomou rebite. Você tá com sono, você tomou uns gole aí, né? Então, você não tem como você... Claro que tem alguns aí que você conversa, que conta os casos aí, que você acredita muito, né? Mas é o tipo de assunto que muitas vezes você conta, meu amigo. Lá no próprio ouvintes nossos, tem gente que não acredita. E muitos ouvintes que a gente tem gente que ouve porque gosta da voz, gosta de dar umas risadas. Mas é que tá. Eu acho, a minha opinião quanto a isso é a seguinte, eu acho que não tem problema o cara não acreditar no que você tá falando. Exatamente. Né? Pra mim, eu acho que a questão maior aí é o respeito, né? Você pode não acreditar, mas tem que respeitar, pelo menos, né? Exatamente, é o que eu tava contando aqui agora há pouco, né? Não é questão que é verdade ou não é, você tá contando do seu jeito, acredita quem quiser, se quiser, ouve, né? Agora, quem não quiser, não é obrigatório, né? A gente tá produzindo um entretenimento. Esse dia atrás eu estava contando num podcast, a minha mulher veio questionar comigo. Amor, essas histórias que você conta é verdade? Aconteceu mesmo? Preocupada, né? Você falou, se é verdade, eu não sei, eu tô contando. E a novela que você tá assistindo, isso aí aconteceu mesmo? É uma ficção, pois é. Sim, é verdade, é isso aí. Muitas novelas foram baseadas em fatos reais, mas não deixa de ser a ficção que você tá vendo aí. E o caos nosso lá nos podcasts lá, é a mesma coisa. Estamos contando baseado em fatos reais. Eu costumo vender como verdade, né? Agora, quem quiser comprar como verdade, tá aí sem custo nenhum, é só comprar. Claro. Não é verdade? Esses casos de estrada, assim, eu acho muito possível, cara. Você quer ver um exemplo, Rio? Tempo atrás eu tô indo pra Brasília, ali depois que passa o Prata, em sentido Uberlândia ali, é uma rodovia perigosa hoje em dia devido a assalto, tem muito assalto ali. De longe eu vendo a traseira de um caminhão lá, eu conheço esse caminhão lá de Cambé, conheço até o senhorzinho, o motorista dele, parado na beira da pista lá. Eu encostei, deve ter quebrado, né?
Ele é um senhorzinho simpático, até inclusive faleceu de Covid. Eu cheguei pra ele em São Antônio, o senhor quebrou? E ele escondido atrás do caminhão, rapaz. Escondido atrás do caminhão. Já saiu dali? Aquela coisa já saiu da estrada ali, eu olhava assim, mas o que era? Era madrugadinha, né? Amanhecendo o dia. Mas não tem nada ali na estrada. Ah, rapaz, tinha uma bola branca em cima do asfalto aí, ó. Eu parei aqui no acostamento esperando ela sair, não sei o que é, não. Eu tô aqui, tô com medo, viu? Eu nunca vi um negócio daquele. Olha pra você ver, rapaz. Se a pessoa tem sentido parar na beira do acostamento, ficar acuada com medo, contar uma coisa dessa, sendo que se ela não viu nada, claro que ela deve ter visto alguma coisa, entendeu? Com certeza. Sim. Alguma coisa mexeu com ela ali, né? Ah, pra parar o caminhão, rapaz. Ali também, perto ali, indo para Lins ali, você estava contando o caso da Maria Sintra, ali em Pongaí ali tem uma ponte ali, em Guarantã, tem uma ponte ali que tem um caminhão todo parado no posto, o caminhão quebrado ali, batido à frente, sabe? Quando bate e resbala de lado assim, e lá parado ali no posto, aí eu conversando com o povo, esse caminhão tá desde ontem, o motorista tá ali, na lanchonete, eu ali conversando, eu falei para ele assim, viu, mas você bateu aí? Ah, rapaz, veio uma luz aí por cima da água aí, veio de encontro comigo na ponte aí, quase que eu caí dentro do rio. Se eu não tiro o caminhão, não bato no guarda-rei, na saída da ponte ali, quem tinha batido em mim. Aí eu me interessei, falei, mas o que era? Rapaz, eu não sei. Veio aquela luz atravessando o rio, passou por baixo da ponte, subiu lá pra cima e veio de encontro comigo como se fosse bater. Olha pra você ver, ali em Guarantã, ali, né? Pertinho dali de Lins ali, naquele mesmo caminho lá. E o que esse caboclo viu? O que sai no meio do rio andar? Você tá doido? Então, esses carros de estrada aí tem um... Rapaz, você para pra ouvir, você fica impressionado. Cara, eu acho muito possível, tanto essas questões aí de ver luz e tudo, né, que é a parte mais que a gente pode falar que é ufológica, né, mas também às vezes nem às vezes tem a ver com espírito também, mas a parte de assombração, de espírito, eu acho muito possível, cara, porque... Se você parar pra analisar, a pessoa que tá indo viajar de um lugar pro outro, ela tá vivendo a vida dela ali, né? Tem planos, né? E aí rola um acidente, cara, é uma coisa que é interrompida muito... É como se a vida da pessoa fosse arrancada de uma forma muito violenta. E a alma não consegue, o espírito não consegue... Não consegue entender, né? Que ela não tá mais naquele plano e ela tá ali até conseguir sair e não consegue sair. Ela fica naquele... Cara, isso muito. Aconteceu num episódio que eu contei, num sítio aqui, até inclusive vou contar um outro caso da mesma pessoa que me contou. Ali vivia aquele vulto na estradinha do sítio lá, não conseguia se libertar dali, porque gostava muito dali, foi uma herança que ele recebeu, ele não vendia, não emprestava, não alugava, não nada. E ali ele ficava, era o mundo dele. Ele morreu de repente, certo, o espírito dele não conseguiu entender que ele não era mais desse plano e ficava vagando por ali, entendeu? Sim. Pois é. Então você quer ver, o que pode ser? O espírito, um resto de energia, uma alma, é uma energia que está desfazendo, está vagando ali. Eu entendo como se fosse isso, você entendeu? Eu já comentei essa história também, acho que no nosso primeiro episódio, no segundo episódio de Petrópolis, que eu andando de bicicleta, né, cara, aqui do centro de Petrópolis pro Quitandinha, de madrugadazinha assim, 1, 2 da manhã, andando de bicicleta na estrada sozinho, lua alta assim, e do lado da estrada vi uma mulher de branco deitada assim, do lado de fora do guarda-reio, né, no meio do mato. E, pô, já fiquei com medo, já fui indo pro meio da pista, assim, de bicicleta e com medo de ser atropelado, mas não tinha movimento. E quando eu fui passando perto, olhando meio de lado, assim, ela falou, pô, socorro, me ajuda. Quando ela falou comigo, cara, eu subi na bicicleta e pedalei forte, pedalei pela minha vida. Fiquei com medo danado, saí correndo e vi uma mulher, não sabia se estava ferida, se não estava, se era real, se não era. Bateu alguns recordes, né? Fala aí. Ah, cara, pedalei forte na subida, tá? Pedalei legal. Era magrinho, mas eu pedalei firme. Entrou pro Guinness. Você quer ver uma história curiosa? Esse daí você pode até puxar depois aí no YouTube. Aí você vai ver essa música aqui. É do motorista de ônibus aqui de Londrina, da Aviação Garcia, uma das empresas maiores aqui. Então contava a história assim, o ônibus viajando na madrugada, e pela Raposo Tavares, aí entra à direita para chegar até Piraju. Na madrugada, uma senhora pedindo carona, pedindo ajuda, meu carro tá acidentado, minha filha tá no carro, me ajuda, pelo amor de Deus e tal, e parou o ônibus, motorista, cobrador, desceu lá para ajudar, o carro acidentado lá, tiraram a menina que estava viva lá do acidente, quando foram olhar no local no volante ali, era a mulher que tinha pedido carona lá na pista para eles lá. Chama essa música A Mulher do Mistério, só puxar no YouTube aí você vai ver, é com Lourenço Lorival. Eu tenho amigo da Aviação Garcia das antigas aqui, que me contava, Márcio, essa história rodou ali na Aviação Garcia ali por muito tempo, todo mundo sabia, conhecia, e foi acontecido mesmo. Todo mundo contava essa história lá, que tinha acontecido com esse motorista lá. E virou até música, sabe? Virou até música, A Mulher do Mistério. Às 11 horas da noite
Garcia. Com 26 passageiros de São Paulo ele partia. Com destino a Londrina a viagem prosseguia. Ao confrontar Piraju um vulto na frente surgia. Saia azul, blusa rosada, braços abertos na estrada. Uma mulher desesperada por socorro ela pedia. Então, foi aquele resto de energia que o corpo teve ali na alma, no espírito, que ainda conseguiu se desprender, se materializar no assalto, pedir ajuda para a filha dela que estava ali, e depois que ela viu que conseguiram ajudar, ela fez a caminhada dela, né? No meu entender, foi isso. É complicado. Tem uma história que eu ouvia em Petrópolis, quando era criança, que eu acho que não é história, acho que aconteceu mesmo. Sabe ali na Ponte Fones, Léo? Sei, pra quem é claro. de Petrópolis aí que tá ouvindo, sabe onde é que eu tô falando. Sabe ali onde hoje tem Tem tipo um relógio que mede ali a temperatura também? Sim. Tem ali Tem um triângulozinho que é onde os carros ali se cruzam ali? É uma plaquinha de propaganda com um relógio termômetro. Isso. E aí, pra quem vem do Quitandinha e vai entrar pro São Sebastião ali, pro Ciméria, do lado ali, quando você entra, tem uma ruazinha, que é do lado do rio. Exato. Então, hoje tem uma estrutura ali que parece uma fábrica. Você sabe onde que eu tô falando? Sei, bem na esquininha mesmo. Então, ali. Nos anos 90, acho que meu final dos anos 90, tinha uma casa construída ali, que era uma casa nova, era uma construção nova, e morava uma família ali. E me parece... Eu ouvi na época essa história, minha avó ficou sabendo, todo mundo dali da região ficou sabendo, que eu praticamente cresci ali naquela área, né? Minha avó morou ali durante 30 anos. Minha avó morava ali perto do Cremeri, né? Do Parque Cremeri. Sim. E a família que morava nessa casa, morreu todo mundo num acidente de carro. Caraca. Morreu todo mundo, pai, filho, mãe, criança. Tinham 2 crianças, eu acho. E parece que a casa ali teve atividades ali, cara, durante um tempo. Aí depois, eu não sei o que aconteceu, venderam a casa, né? Provavelmente a família vendeu, não sei como é que foi isso. Os trâmites desse negócio aí. E aí hoje tem essa fábrica lá. Demoliram a casa e tem essa estrutura ali. Mas a história que eu ouvi, eu lembro dessa casa, era uma casa que tinha sido recém-construída e tudo. Cheguei a ver gente andando lá, criança brincando e tal. E aí do nada a casa ficou vazia por causa disso aí, porque morreu todo mundo num acidente de carro. Então, Pô, que sacanagem, cara. e talvez por ser uma morte trágica, essas almas não entenderam que ela não... Sim. Do nada elas não fazem mais parte desse plano, né? Pois é, tipo a história da noiva, né? Exatamente. Imagina, tava ali cheia de planos, ia casar, pessoa jovem, né, cara? Sim, então, não acreditou, né? Tem a vida pela frente, do nada a vida é arrancada. Eu contei uma história esses dias no outro podcast lá, chama A Noiva dos Caçambeiros. Ali na região que acontece esse fato aí, tem muito caminhão caçamba que puxa areia, né? Então é rota dos caminhões ali. E ali teve um senhor americano que comprou uma fazenda ali, tinha uma filha muito bonita. E ela se casou, e na noite de núpcias, lá no meio da festa, pararam tudo para ela sair viajar com o marido dela. E saiu na estrada ali, e o carro deu uma pane e apareceu do nada. Dizem uns que é um andarilho, outros dizem que foi um caminhoneiro, que matou o noivo e abusou da moça e matou a moça também. E diz que até hoje ela tá ali procurando ajuda. Olha que tragédia, cara. É a noiva dos caçambeiros. Esses relatos da noiva, ela tá na internet, Conto das Letras, uma coisa assim. Eu já conheço a história faz muito tempo. Acho que é Conto das Letras, depois eu vou puxar aqui. E tem vários episódios de pessoas relatando como que foi o encontro com ela. A próxima história que eu vou contar lá, que chama A Noiva dos Caçambeiros e o Sussurro da Morte, conta justamente isso. Os jovens no acidente, todo espalhado pela pista, essa noiva apareceu do lado de uma moça que estava caída e falou para ela, não, eu vou te ajudar. E essa noiva, ela tem nome, tem tudo, foi uma história que aconteceu mesmo. E a moça falou, mas como você tá aqui? Faz mais de 40 anos que você morreu. Aí a moça, que era bonita, se transformou assim numa caveira, numa coisa feia, sabe? Nossa, como que você fala isso? Você não vê que até seu nome eu sei? Seu nome é Leia. Você morreu há 40 anos atrás. E mesmo assim, a noiva ainda ajudou todo mundo lá, chamando a polícia. E até a polícia, apareceu uma moça bonita aqui, disse que o acidente tava aí, a gente veio. Aí por fim não morreu ninguém lá, sabe? Chama A Noiva dos Caçambeiros. É justamente isso aí, ela tá até hoje ali procurando ajuda. Que ela não conseguiu entender que a vida dela terminou naquele momento de forma tão trágica, tão inesperada e tão violenta. Ela aparece lá ainda?
Até hoje, a noiva dos caçambeiros. Ixi, tem caminhoneiro que não passa aquele trecho ali à noite, mas não. Apesar de ser assustador, não parece ser uma coisa que vai fazer mal, né? Pra pessoa. Mas é aquela história, né? Não pode não fazer mal fisicamente, mas tem gente que se abala psicologicamente de um tal jeito aí que nunca mais se apruma, viu? Eu com certeza me abalaria ali. Pô, tu vai dar margem, não tô te entendendo não, cara. Não. Que nem eu conto com naturalidade e conto com tranquilidade do dia que o meu cunhado morreu, eu contei nos nossos episódios lá. O dia que ele morreu, antes de eu ficar sabendo que ele morreu, ele apareceu pra mim, até me surpreendi, foi, chamou eu 2 vezes, tô te vendo, vulto aí pela janela, e você some. Abri a porta da sala, chamei ele, chamava Pedrão. Ô Pedrão, tá aberta a porta, entra aí. Aí quando eu volto pra sala, assim, o telefone toca, minha irmã desesperada. Mas corre aqui que o Pedrão sofreu um acidente, tá lá na Santa Casa. Eita. Eu falei, não, Laura, o Pedrão tá aqui, acabei de ver ele aqui. Não, pelo amor de Deus, corre aqui. Aí eu corri lá, peguei ela e fui pra Santa Casa, porque eu não tava entendendo ela falando Pedrão, tinha visto Pedrão agora há pouco aqui em casa. Quando eu chego lá na Santa Casa, lá tá meu cunhado estendido, numa marca lá com um tiro no peito. Caraca. Cara, até a minha ficha cair pra mim conseguir colocar os horários na cabeça tudo certinho, pra eu entender o que apareceu pra mim não foi ele, foi a alma dele que veio talvez se despedir de mim. Então, o que você pode falar de uma coisa dessa que não existe? Cara, que existe, eu vi isso daí, entendeu? Foi coisa da minha cabeça, que isso aí não era nem um contexto pra isso, eu tava imaginando a coisa dela, eu tava vendo Faustão, pra você ter ideia. Sim, eu cheguei a ouvir esse teu relato, cara. Então, aí, passado um tempo, né, eu conversando com uma senhora, né, inclusive tava lá no cemitério, que sempre eu vou lá, que meu pai também tá no mesmo túmulo lá, e eu contando a história mais ou menos assim, parecida. Aí ela já contou um caos também pra mim e explicou pra mim, falou, não é, Márcia, às vezes a pessoa veio pra se despedir, ou ela não entendeu que ela já não tá mais nesse plano, e ela tá tentando agir normalmente. Então, talvez ela foi lá, parecia que era o costume dela ir lá, te ver, ou era costume de terminar o serviço, passar na sua casa, ou ele ia continuar fazendo a coisa como nada tivesse acontecido, até ele entender que ele não tá mais nesse plano. E diz que é muito difícil, né? Aí onde vem a doutrina espírita que fala dos os anjos de socorro, os consolador, né? Os anjos de ajuda, de resgate, né? Sim. Por isso que eu acho bonita a doutrina espírita, né? Tem muito disso, explica muito bem isso daí, né? Cara, olhando pela perspectiva da pessoa que morreu, né? Exatamente. Cara, deve ser uma situação aterrorizante, né? Você quer ver um exemplo, Ribas, disso tudo? Quando você se machuca, não sei se você já se machucou assim, mais grave. Tem gente que quebra a perna e sai andando até que viu que quebrou a perna, a dor pegou, mas naqueles breves minutos ela vai normalmente, como nada tivesse acontecido. Sim. Eu já quase fiquei cego. Então, uma vez. Então imagino que para a alma, para o espírito, deve ser mais ou menos parecido, né? É aquela história. Imagino que sim. Você falar desses assuntos, Ribas e Léo, você falar desses assuntos, tanto de espírito, com assombração, de ufologia, a pessoa tem que ter dentro dela, assim, alguma coisinha que faz ela acreditar em alguma coisa desse tipo. Claro, concordo. Para ela conseguir ouvir com respeito, sabe? Procurar entender alguma coisa, porque isso aí são assuntos que facilmente vira piada, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Eu concordo com você. Isso aí as pessoas tiram... Às vezes a pessoa não quer acreditar ou realmente não... Você falou, não dedica um pouco de... É o respeito, né? E o respeito totalmente, quem não quer acreditar, né? Acho que cada um segue seu caminho. Tem, rapaz, a palavra fundamental hoje que tem que ter com todo mundo e o que está faltando, que eu tenho visto, é o respeito, né, pessoa? Tem que ter muito respeito com a pessoa te contando um caos. Que seja mentira, mas ouve com respeito. Depois você tira a sua conclusão para você lá. Mas naquele momento procura respeitar, porque você não sabe o que a pessoa quer te contar, né? O que acontece muito também é que o cara é cagão e fica pagando de cético pra se proteger também, tem isso, né? Exatamente. Minha mãe contava um caso que tinha vindo uns 3 rapazes dos bailes e fizeram a aposta de pregar um prego em cima do túmulo pras moças, né? Entra no cemitério e pega um prego em cima dos túmulos, né? Pra mostrar quem que era o mais valentão. E no meio deles um lá que não queria desse jeito, né? Mostrava que não tinha medo. E justo ele foi pregar o prego em cima do túmulo, pregou a gravata junto. Na hora de sair, a gravata segurou. O cara deu um infarto no cara. Que isso. Porra, tá me segurando. Já, socorro, pelo amor de Deus. Minha mãe contava esses casos pra nós dávamos lá. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. Ô, Marcelo, agora vamos dar uma esparecida nesse ar aí, porque,
esse programa aqui não é de medo, não. É um programa de, porra, de alegria também. Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Léo? Se tem uma coisa que o pessoal gosta, nossos ouvintes gostam, é de ver essas histórias aqui, viu? É verdade mesmo, é verdade. Como o pessoal gosta. Inclusive, quero mandar um fortíssimo abraço pro pessoal do nosso grupo de WhatsApp lá, que a maioria que tá no nosso grupo lá tá no de vocês também, que somos todos ouvintes. Márcio, manda pra nós lá um abraço. Mas claro que mandar abraço pra todo mundo lá do nosso grupo de WhatsApp. Pô, que massa, que legal. Um abraço pra todo mundo aí do grupo do Marcelo. E o grupo de WhatsApp de vocês também, que eu sei que tem muito amigo lá ainda. Claro, a gente vai depois postar lá no grupo também esse episódio e vai ser um sucesso com certeza. Mas, Márcio, conta uma história pra gente bacana e engraçada que você passou como caminhoneiro aí, uma coisa que você lembra que te fez sentir vergonha, que você lembra e fica constrangido. Mas, rapaz do céu, eu contei eu não sei se você já ouviu, tem um episódio meu, eu contei no podcast Meu Alckmin Amarelo. Rapaz do céu, e eu tô lá na Anhanguera, né, que é o CD do Pão de Açúcar, ali em Cajamar, ali em São Paulo mesmo, ali em Osasco. E ali tem caminhão, dá caminhão com força, rapaz, sabe? Dá caminhão e não tem estrutura pra receber tudo aqueles caminhão. E eu, né, carreguei à noite, né, aqui no frigorífico aqui, perto não, é iogurte, carreguei uma carreta de iogurte, cara. Vou amanhecer lá, vou pegar lugar na vez, vou descarregar, acho que ia ser um final de semana. Eu saí à noite e queria chegar. E eu cheguei, rapaz, sei que na estrada furou um pneu, me atrasei, acabei chegando lá, tinha passado a hora do almoço já. Aí, rapaz, deu um trabalho pra me achar uma vaga pra encostei lá e eu com a fome. E tô indo lá pra marcar vez, lá encontrei um amigo meu. Eu já descarreguei. Eu tô esperando a nota da devolução aí. E depois vou embora, você encosta aqui onde eu tô. Aí eu falei, rapaz, tem lugar de comer aqui perto? Eu falei, rapaz, não tem nada. Já fechou um pouco, vendia marmita, foi embora, tudo. Mas eu tô com os iogurte bons lá, né? Nossa senhora, cara, o que eu fui fazer, velho? Tem uns iogurte bons lá na carreta, lá também. Vamos lá tomar uns iogurte, já que sabe aqueles iogurte de saquinho, que nem leite? Rapaz, eu peguei um daquele e virei pra garganta assim, sabe? Peguei um de coco, nossa, gostou demais, né? Tá geladinho. Meu amigo do céu. E ali não chuvas tem... com rajadas frescas. Rapaz do céu, viu? E ali tem, assim, um banheirinho ali que é, sabe, muito precário. Para 300 motoristas, é cartudo que quer. Bom, para resumir a história, para não ficar muito fétido o carro, então eu vou embaixo da carreta aqui mesmo, né? Mas, rapaz, tava bem na hora de sair um turno de gente que trabalha lá dentro, eu embaixo da carreta ali fazendo meus trabalhos, né? E tinha uns cachorros, rapaz, começou a olhar embaixo da carreta e latindo. Aí todo mundo passando do lado da calçadinha, via aqueles cachorros latindo para que tava embaixo da carreta, que era eu, baixava pra olhar. Aí eu que tava ali. E eu tinha pego um rolo de papel higiênico, rapaz, e no meu apavoramento ali, esse rolo saiu rolando assim pro meio da rua. Cara do céu, que vexame que eu passei. Pô, que aperto, hein, Marcelo? Cara, meu podcast é o Meu Alckmin Amarelo do Japa, sabe? Acho que ele mora aí no Canadá também, Pô, que e, maneiro. cara, foi uma das episódios que eu passei, assim, que mais me... E teve um que eu passei logo na mesma época da noiva, esse foi hilário, assim, agora, depois, mas no dia eu fiquei com medo. Com essa caminhonetinha, na época saiu uma lei de extintor que o reloginho tinha que estar marcando. Tinha que ter o selinho e tal, e eu catei essa caminhonete, cheguei ali em Irati, polícia rodoviária parou eu, um afrodescendente, mais ou menos 2 metros de altura, aquele raibãozão preto, característico, né? E eu, extintor e tal, extintor seu tá com problema. Não tá, seu guarda, tá cheio, tá até pesado, não, tá cheio, tá vazio, tá cheio, tá vazio. Rapaz, eu não sei o que eu fiz, que eu apertei o gatilho, foi aquele jato de pó branco bem na cara do policial. Você imagina o policial, o afrodescendente, arrancando aquele óculos assim, só com as bolas, assim, sabe? Que não tinha pego aquele pó branco, foi parecendo um urso panda, assim, sabe? Cara. E esse Agostino, assim, ó, daquele pó que, nossa, falei, agora eu vou morrer mesmo, agora eu vou preso. Né? Agora ferrou. Saiu o pessoal lá da guarita, rapaz, dando risada da situação. E o guarda falou, cata esse caminhão e some daqui. Mas, rapaz, eu acho que deu mais certo, porque ele falou, tá vazio, tá cheio, e eu apertei sem querer mesmo o gatilho, sabe? Que eu ia apertar o gatilho pra vazar o pó no policial. E eu sei que, aquele dia eu era meninão ainda, né? Pouca experiência, medroso, né? E eu achava que se não tivesse os outros companheiros dando risada da situação, eu acho que ele tinha levado pelo menos uns tapas, eu tinha levado ali, viu? Caraca, que perrengue, mano. E nessa mesma época, né? Eu cheguei ali em Corbélia, né? E tinha uma floricultura, entregava flor, né?
E eu tinha uma mocinha bonita, né, que eu gostava de ir lá pra atender ela, né, e ela fala, nossa, você é tão novinho, já viaja pra todo lado, né, e eu fui no violão assim, ó, não, eu sou descendente de uma família de caminhoneiros forjado no calor do asfalto, e papapá, e aqui a caminhonetinha de mim quando falhava o freio, sabe? Cara, eu fui fazer uma manobra na frente da floricultura, eu derrubei o portão da mulher. Tinha lá no monte, cara, que eu era caminhoneiro, que eu era sabido, e foi derrubar o portão da mulher. Rapaz, não tinha coragem nem de parar. Eu saí assim, mas depois manda conta lá, sabe? Nem sei que fim deu. Foi tirar onda, né, Marcião? É, o motorista forjado no calor do fogo, do assalto, porque eu sou descendente de uma linha de motorista e vai fazer a manobra na frente da mulher, ela derruba o portão dela. Ah, é fogo. A gente morre pela boca mesmo. Peixe morre pela boca, é isso aí. Cara, eu te digo pra você, velho, acontece. Tem muitos casos que acontecem na estrada aí. É que nem tá aquele meme agora do Tiringa lá, o meme. Tudo que a gente sabe, a gente não pode estar contando. Sim. mas acontece. Caminhoneiro, eu vou te falar pra você, cara, é agraciado e abençoado, viu, com os fatos da estrada aí. Acontece, né? Muitas tragédias também, muitas coisas engraçadas, muitas... É uma vida dura, mas também é dinâmica, né, cara? Tu conhece muita coisa, viaja o Brasil todo. Não tem rotina, né? Não tem rotina. Não tem rotina. E pra quem gosta da profissão, porque tem que gostar, né? Ficar fora de casa, encarar... Esse mundão, pra quem gosta, é um prato cheio, né? Pô, e a tua emoção no primeiro dia da rádio, Marcião, como é que foi? Então, amigo, ó, eu tinha ensaiado bastante, sabe? Eu tinha ensaiado. Eu comprei microfone, comprei computador, tudo que você imaginar que uma rádio precisa, eu tenho aqui na minha frente. Tem microfone de última geração, computador que pagou um monte. Não, eu vou fazer. Aí punhava lá gravar no Audacity, treinava, fazia umas locuções doidas, mostrava pros amigos. Nossa, mas ficou bom pra danar. Ó, você é o cara, ó, ficou jóia, hein? Velho, mas você já trabalha em rádio? Eu falei, não, tô começando agora. Não, pai, parece que você já é radialista faz tempo. Cara, primeiro dia eu cheguei na rádio ali, eu não sabia onde eu olhava. Falei, meu Deus do céu, onde que eu vim parar, né? Mas eu pedi a Deus assim, fiz uma oração e vamos. O primeiro programa foi mais ou menos. O segundo, no quarto programa já tá contando piada lá pra turma. Ah, maneiro. Aquela vontade, né, cara? Sim. Aí eu, como já tenho uma experiência de contar causas em podcast, então eu me imaginei num podcast ali, você entendeu? E ali o programa nosso ali é simples, sabe? O pessoal manda mensagem, pede música, eu conto alguma coisa da estrada, alguma dica de frete, alguma vaga de emprego para motorista, faço algumas críticas, algumas transportadoras, é coisas básicas, sabe? Não é nada muito elaborado, né? É popularzão o programa, sabe? Comunicação popular, assim, sabe? Claro. Lembra do Zé Bétio? Você já ouviu falar, né? Não, eu não conheço. É um dos maiores radialistas do Brasil. São Paulo ele é. Pô, legal. Ô, Márcio, você tá ouvindo o seu jeito de falar, que é interiorano, né? Dá a impressão que estamos ouvindo o programa do Zé Bétio. Nossa, fiquei lisonjeado, né? Poxa, ser comparado a um Zé Bétio, meu pai do céu. Mas é pela simplicidade, viu, Léo? Sim, sim. O pessoal liga lá, pede música, eu já mando abraço, bom dia, e falo bom dia toda hora. Aí minha mulher me fala, mas você fala bom dia toda hora? Eu falei, é claro que eu falo. Aí eu falei no ar mesmo. Ô, gente, vocês não reparam não que eu tô falando bom dia? É que a nossa audiência sobe minuto a minuto e eu quero que quando você ligar o rádio, você escute meu bom dia. Aquele bom dia sincero, de coração. Pra você que tá começando o seu dia, o meu bom dia. Eu vou falar 30 vezes e eu quero receber aquilo que eu tô emitindo. Bom dia! E fala, e sabe o que virou? Ficou bom? Mas ficou legal, o pessoal tá mandando mensagem aí, tá? Falou que gostoso ouvir um bom dia. Que maneiro, cara. Cara, o rádio, assim como a televisão, é uma ilusão, como se diz, é uma coisa que você tá se entretendo ali, você tá numa ilusão. A pessoa que escuta uma música, por exemplo, a história de uma música, uma ilusão que ele tá tendo ali, talvez ele teve um caso de amor que é parecido com aquela música, ele tá viajando naquilo lá, entendeu? A comunicação é isso, cara. Não digo a comunicação jornalística, mas um programa de entretenimento, a tipo de um podcast, um programa desse que eu faço lá, você tá vendendo um entretenimento gostoso, a pessoa ter prazer de ouvir, se comunicar. A pessoa se identifica, né? Pedir um abraço, mandar uma música, uma dica de estrada, você entendeu? Coisa popular, você entendeu? Que é, inclusive, o que hoje está acabando no rádio. E eu tenho conseguido os meus altos índices lá de audiência justamente por causa disso, né? Não está tendo mais esse tipo de programa. Então, os poucos que gostavam e gostam ainda tá procurando esse tipo de conteúdo, entendeu? Mas eu acho que ainda tem espaço ainda, até com podcast, porque o podcast não tem limite, né? Você faz um podcast no Brasil, aposto que tem gente do mundo inteiro te ouvindo, né? Pois é. Não depende de sinal de rádio, né? E tudo. Então, você vê nós mesmo aí, nós recebemos mensagem aí do mundo inteiro, né? Tanto na época do Hangar, como eu mesmo já recebi mensagem da Groenlândia.
é Groenlândia, sei. É um Lândia da vida aí. Mas tô ouvindo seu podcast aqui, que legal. Parabéns, legal. Cara, obrigado, você vê, né, cara? Não tem limite, né? E se a pessoa sintonizou, te procurou lá pra ouvir, porque você tá agradando de alguma maneira, né? Sim, com certeza, sem dúvida, né? E o que você quer fazer através do seu trabalho? Tanto artístico, como jornalístico, como qualquer... Você quer agradar, né? Porque é agradando que você vai conseguir o sucesso, né? Ninguém faz sucesso não agradar, né? É, claro. É aquilo, né? Nunca nada vai ser unanimidade, né? Nem todo mundo vai gostar de você, do seu estilo. Então, e as coisas passam, mas no seu tempo procura fazer o legal. Sim, claro, né? sem dúvida. E isso, as pessoas se afastam automaticamente, né? Isso aí, naturalmente, a pessoa não gostei e vai sair fora. Pois é. Tem gente que quer deixar a sua impressão, quer deixar a sua crítica e tal. Pô, legal, bem-vindo, mas... Agora, eu vejo muito, viu, Léo e Ribas, que nem eu estava já dizendo o quanto o podcast ele é honesto. Você vê, a gente faz podcast, dá um trabalhão danado, né? E você vê, e não é por dinheiro, né? Faz porque gosta, porque se for esperar o dinheiro de podcast, todo mundo sabe que o podcast não é a coisa que dá dinheiro. Você ganha lá, tem os seus apoiadores que te ajudam, você compra uma coisinha aqui para melhorar, coisa e tal, mas não é coisa que você viva disso, né? Então, por isso que quando você se propõe a fazer um podcast, você tem que fazer bem feito mesmo, porque na maioria das vezes quem faz podcast é porque gosta. Então, já que gosta, faz bem feito, não é verdade? Sim. Vai se propor a fazer, faz legal, né? Exatamente. Aí eu ficava na minha aqui, imaginando, nossa, tem tanta gente inteligente que sabe falar bonito, faz podcast, pessoas que têm muito mais conhecimento, mas a questão não é isso, cara. Muitas vezes a pessoa tem o conhecimento, tem a inteligência para fazer, mas não tem a desenvoltura de criar um gatilho na pessoa que a pessoa passe a gostar daquele conteúdo que você tá fazendo, né? O que eu costumo dizer, não que eu seja especialista em alguma coisa que eu não sou, eu comecei a fazer podcast em 2018, meio que na orelhada também, porque eu nunca tinha feito, né? Mas uma coisa que eu sempre tinha em mente, que eu ainda tenho, e até quem me pergunta, eu queria fazer um podcast, como é que eu faço? O que eu digo é o seguinte, cara, eu acho que você tem que ser você tem que passar a tua verdade ali, não tenta ser o que você não é. Exatamente. Porque se você for por esse caminho aí, as pessoas vão perceber que você não é aquilo que você está tentando mostrar, né? Exato. Seja o que você é, seja fiel à tua verdade, e quem gostar de você vai ouvir, cara, vai, né? E você não vai agradar todo mundo. Isso é ponto, né? Então é isso. E a vantagem disso tudo aí, que quando a pessoa, você sendo autêntico, e a pessoa quando gostar do que você está fazendo, ela está tendo sinceridade porque está gostando mesmo. Exatamente. Ela não está gostando de uma mentira, ela está gostando mesmo daquilo que você é, você entendeu? É engraçado, porque eu estava até falando com o Léo hoje sobre isso, né? A gente estava conversando sobre o podcast, a gente já está caminhando aí para 1 ano de programa, né? Nossa, 1 ano já. E é engraçado porque até hoje vem gente que ouvia o Hangar 18, e isso acontece assim, quase que todo dia. Vem alguém do nada e fala, caraca, Ribas, não sabia que tu tava com um podcast novo. Aí, ó, tá vendo? E gente que me ouvia no Hangar, né? Isso acontece direto, quase todo dia acontece isso. E eu e o Léo está falando sobre isso hoje, que é muito isso, assim, as pessoas que me ouviam no Hangar são extremamente bem-vindas a ouvir o Paranormal FM, mas ao mesmo tempo eu acho que foi importante pra gente, quando a gente começou esse projeto aqui, construir o nosso público. Exato. Né? E não trazer o público do Hangar 18 para cá. E se você pensar, Ribas, de uma forma mais ampla, você teve uma questão que o podcast o Hangar 18 trouxe, que você vê que muitos podcasts começaram depois do Hangar 18, né? Que se inspiraram em vocês e que tiveram coragem de fazer, né? Então eu vejo assim, foi um divisor na minha ideia, né? Que até então eu não conhecia o podcast. Divisor. Foi um divisor muito grande. Mas é né? isso. Eu não queria que o Paranormal FM trilhasse o caminho do Hangar 18, porque o Hangar 18 é o que é, né? As pessoas ouviam porque era o Hangar 18, eu não acho que as pessoas iam vir me ouvir só porque eu fazia o Hangar 18. Isso aqui, o podcast é diferente, né? Mas justamente por isso que eu te disse aí, que a energia do Paranormal FM, junto com o Léo aí, é uma energia totalmente diferente, nova, gostosa de ouvir. Sim. Eu não conheço o Léo, nunca tinha ouvido falar dele, começou com você. A impressão que eu tinha, e eu tenho certeza que muitos ouvintes são assim, que, nossa, parece que o Léo já é com você desde antes do Hangar 18. Tamanha afinidade que vocês conseguiram aí, né? É porque pra mim, assim, até pra concluir essa que eu tava falando, né, o raciocínio, é que na verdade eu queria que as pessoas viessem ouvir, mesmo que tenha vindo do Hangar 18, porque
pô, legal, o Ribas tá com podcast, eu quero ouvir o podcast dele. E não porque eu fui lá e pedi, eu tinha um H18, vem me ouvir aqui, né? Uhum. Então, eu acho que foi importante isso pra gente, né? Da gente construir o nosso público. É claro que todo mundo que me ouvia no hangar e que gosta de mim e queira ouvir o Paranormal FM é extremamente bem-vindo, né? Mas eu achei importante o Paranormal FM trilhar o caminho do Paranormal FM. Ele construir a estrada dele, né? Exatamente. Né? Ele construiu, mas tá construindo, viu, Riba? Pelo que eu tenho conversado, que eu converso com muita gente de podcast, né? A gente se conversa, a gente comenta sobre o seu podcast aí, sobre o Léo, sobre você. Cara, foi a felicidade geral da galera que foi voltar a uma coisa que é os moldes, porque querendo ou não, ele é o molde do Hangar 18, que está trazendo mais ouvintes e que o pessoal tem prazer em ouvir, né? Esse trabalho que vocês fazem aí, né? Então, independente de estar vindo lá do Hangar 18 ou estar chegando agora, todo mundo é bem-vindo. E quando consegue sintonizar com o assunto que vocês têm aí no Paranormal FM, é um assunto que de uma certa maneira agrada. Então tá indo, e você vê a audiência de vocês subindo aí sempre, é justamente por causa disso. Eu conto mais isso com essa energia que vocês conseguem passar, até nessas brincadeiras que vocês fazem aí. Claro. E a gente é assim normal, né, Léo? A gente é amigo de muitos anos, cara, e viveu muita coisa junto aí, banda e trabalho e tudo mais, e a nossa amizade é real, né, cara? É real. Então, é uma coisa autêntica, né? É exatamente autêntico. O Ribas viu meu filho nascer, eu vi a filha dele nascer, é uma parada que não dá pra você simular, né? Então... É que nem costuma falar assim, nossa, ó, um cara que malemar sabe falar o português correto, eu sou semi-analfabeto, tem a quinta série só e nunca gostei de estudar, eu gostava de caminhão. Tem muito engenheiro aí que não sabe fritar um ovo, tio Márcio, a gente falou disso aí, ó. Entendeu? E faz um podcast e de repente chega com aqueles números que a gente chegar na onde cara, ó, pra você ter ideia, na Bahia tem rádio lá que eu tô entrevista sempre, até inclusive amanhã tem entrevista lá, cara, um caminhoneiro que malemar sabe conversar, falar pra tanta gente gostar. Sim. Então essa é a questão da autenticidade, né? Exatamente. Essa é ser o que você é mesmo. Gostou, se não gostou, tem outros podcasts que pode escutar também, não é verdade? É o que a gente fala aqui toda semana. Agora, se você ficar preocupado que você não fala direito, que você não sabe fazer, cara, entra, começa, faz aprendendo, vai dando o seu melhor, você vai encontrar seu caminho, não é verdade? Sim. Tem muito doutor em porra nenhuma, tem um monte, né, Márcio? Nossa, meu amigo, eu tenho visto cada um aqui. Eu sou doutor, eu sou especialista, meu irmão, porra. Ó, esses dias atrás, assim, não que eu queira me exibir, né? Eu sou instrutor de máquinas pesadas, né? Eu dava instrução numa escola que tem aqui em Londrina, chamada EFIX, cursos, né? E eu, como sou operador de máquinas pesadas, eles me chamaram para ser instrutor lá. Aí fui lá, dei umas aulas, tem nos meus Facebook aí, tem. Eu ensinava do meu jeito, né, tal. Aí, esse pessoal aí, o pessoal de uma autoescola, ganhou uma concessão para trocar a carteira do pessoal para carreta, né? E precisava de um instrutor. Ô, Márcio, você podia ser instrutor da gente aí, tal. Aí teve um xereta de um gerentinho lá. Mas qual é o estudo que você tem, conhecimento que você tem? Cara, eu me irritei com aquilo de tal jeito que eu falei, meu amigo, eu não tenho estudo não, mas eu tenho 34 anos de profissão sem bater em ninguém, sem me causar nenhum acidente, será que dá? Aí o dono deu uma olhada assim, pois é, aprende mais essa aí. Que nem sempre você precisa ter um papel na mão, né? Você tendo a sua experiência, o seu jeito de fazer, tá tudo certo, você passa aquilo que você tem de melhor pra passar, entendeu? Aí o cara veio, você me desculpa, aí não é discriminação, não. A verdade é que você não aprende nada na faculdade, né? Velho, eu vou falar uma coisa pra você, essa faculdade que o mundo ensina pra gente, acho que é muito mais valiosa, né? Sim. Ó, eu fiz faculdade aqui no Canadá, eu mudei de área quando eu me mudei pra cá, né, mudei de profissão, fiz faculdade aqui, comecei a trabalhar em seguida e eu percebi que eu não aprendi nada na faculdade, cara. Porque o trabalho é outra parada. É isso aí. Então, não desmerecendo, né? Não desmerecendo quem estuda, né? Tem seu valor. Não desmerecendo, né? A gente precisa, né, de pessoas estudadas, sempre vamos precisar, porque que seria da gente se não fosse estudo de um médico, de um advogado, de um engenheiro, né? Que seria da gente? Pois é. Não, o que eu tô querendo dizer é, a faculdade por si só não quer dizer nada. Então, se você não tiver aquela garra, né, aquela vontade de fazer o seu melhor, em qualquer meio, qualquer ramo da sua vida, sim, se você não entrar com vontade, com sinceridade, com honestidade, você pode ter formado em qualquer coisa, não vai dar certo, porque o que é o principal é essa vontade que você tem de fazer, né, esse amor que você tem para fazer alguma coisa. Não é verdade? É, muito maneiro mesmo. É isso mesmo. Você vai se especializando conforme você vai fazendo. Você fica bom quando você faz. Então. Agora, tem muita pessoa aí, que nem eu tenho um amigo no rádio aqui mesmo, ele apresenta o programa, Márcio, ele é estudado, sabe?
Ô, Márcio, eu tenho vontade de fazer um podcast. Eu falei, cara, não tem vontade, faz, né? Ah, mas Isso, pô. Meu, não tem negócio de mais, faz, vai melhorando. Você tem comunicação, você sabe falar, quer abordar tal assunto que você conhece, faz, cara. Vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai, aí você vai ganhando experiência, vai adquirindo ouvinte, você vai se empolgando, você vai desanimando, mas faça o seu melhor, vai dar certo. Você entendeu? A gente aqui tem muita sorte de ter uma equipe, pô, muito forte, né? Uma galera que, pô, igual você falou, que não ganha nada, que não tá fazendo grana, mas tá fazendo um projeto que toda semana você ouve e fala, cara, que maneiro que foi isso, né? Que nem agora eu tô mudando agora pro podcast de Rádio Sobrenatural, né? O Walter Viana, que é do Ufologia e Ideia, que não é um editor profissional, mas ele tem um podcast dele lá também, que fazia nos conhecimentos dele. Cara, tá fazendo edição lá que até agora quem ouviu, que já tem lá pros apoiadores, cara, tá ótimo, tá muito bom, porque tá fazendo com amor, com vontade, né? Sim. Cara, um outro exemplo disso, a gente tem que falar sempre aqui, é o PH, né, cara? Que eu era também ouvinte do Hangar e meteu os peitos, cara. Fez o trampo dele, grava, edita, convida as pessoas, faz a pauta. Que podcast legal. Meu irmão, e tá crescendo absurdamente aí, muito legal. Então. Tá com audiência absurda ele, né? O podcast do PH é vagabundo, tá, o Márcio? Não recomendo que você perca tempo lá, não. Imagina, cara. Eu acho que você não deve ouvir. Mas se você ouve, cara, beijo pro PH, que é nosso parceiro aqui. Quem ouve essa parada acha que é sério, né? A gente não gosta dele. Teve um tempo aí, o Rivas e Leão, ele tava aparecendo arroz de ferro. Eu chamar, eu ia mesmo. Pra bater papo, conversar, cara, eu vou mesmo. Pô, bom demais, tá maluco. E fora isso, a amizade você faz, né? Gente, quem quiser me chamar aí, só chamar que eu vou mesmo. Porque, ó, é a coisa mais gostosa que tem. Você bater papo com o povo, passando um pouquinho da sua experiência, da sua passagem engraçada, né? Exatamente, é muito gostoso mesmo. E, cara, eu vou com o maior orgulho. E o meu maior alegria, até falei pra minha mulher, passa o terno aí, que hoje eu vou participar do Paranormal FM. Aqui é bermuda e camiseta, mano. Aqui é simplicidade total. Mas eu vou te falar pra você, viu? Pra mim que tenho essa amizade, essa simpatia pelo Ribas e por você também, claro, eu ser convidado pelo Paranormal FM, pra mim foi uma coisa assim muito, sabe? Eu fiquei muito feliz, você entendeu? Porque tanto valorizando o que eu fiz, né? O que eu tenho feito na podosfera aí, e também valorizando essa amizade que a gente fez, né? Que até então tava meio esquecidinha lá, porque a gente não tinha se conversado muito, mas tamo aí, né? Sim, a gente já falou disso desde o começo, né, cara? Vamos tentar gravar com o Márcio e tudo mais, mas é difícil também a agenda sua aí, complicada, a nossa também mais corrida aqui. Agora eu tô de boa, sabe? Que eu não tô viajando mais, eu tô fazendo uns freelance aqui, mas é dentro da cidade, né? Apesar que eu tô trabalhando mais do que eu tava na carreta. Imagino. Cara do céu, tem dia que é cada correria, velho, que eu corro atrás de patrocínio pro rádio, né? Tô correndo atrás agora de patrocínio pro podcast. E eu me viro, sabe? Eu dou meus pulos, eu sou conhecido na cidade aqui. Então, tô pra lá, tô pra cá, tô correndo, cara. Perdi até uns pesos já, uns quilinhos já, viu? Quer dizer, era só comer e dirigir, né? Agora não, eu almoço correndo e saio pra cidade, eu faço entrega e corro pra cá, corro pra lá, cara. Como tá diferente a minha vida, viu? Ô, Marcelo, e qual a tua idade, se tu não se importa de falar? 53, cara. Sou de 70. 5'3". Pô, que massa, cara. Meninão aí dos 53 anos. Menina. Pô, 50 novo 30, tá maluco, pô. Pois é. Você sabe que eu fico imaginando, né? Gente que nasceu em 2000 já tem 23 anos, cara. Cara. Dá um sentimento na gente de velhice, né? Mas eu vejo uns jovens de 23 anos aí, velho, só a capa da gaita. Teve um comentário aqui no Instagram da banda falando, pô, vocês formaram uma parceria feliz tipo Romário e Bebeto. Eu fiquei pensando, cara, Romário e Bebeto de 94. Irmão, lá se vai tempo pra caralho, né? E eu, porra, tenho isso na minha memória, assim, muito, muito fresco ainda, né? Da Copa de 94. E, cara, como é que o tempo voa, né? Se a gente der mole, né? Bebeto e Romário atrás do armário. Lembra essa musiquinha da Rádio Cidade? Não lembro não, velho. Transamérica, sei lá. Transamérica. Bebeto e Romário atrás do armário. Um branco por cima ficou. Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda. ZYP23 Paranormal FM.
Paranormal FM. Bom, galera, a gente tá com esse programa hoje super, super especial, super gostoso. Papo de varanda aqui, tomando um cafezinho. É café ou é mate aí, ô Márcio? É café com açúcar, viu? Ah, bom. Não confio em ninguém que toma café sem açúcar. Eu tô agora na vibe de tomar café sem açúcar, porque eu tô ficando agora refinado, meu gosto refinado. Para com isso. Não, mas café de qualidade dá pra tomar sem açúcar, velho. Café é bom. Mas enfim, isso é uma frescura da minha parte aqui, que minha mulher fica me esculachando, mas faz parte. Mas enfim, a gente vai abrir aqui a caixinha do Instagram. A gente deixou a caixinha aberta hoje, com a ajuda da queridíssima Luane. E tem um monte de comentários hoje aqui. A gente abriu a caixinha cedo, tem comentário pro Márcio. A gente vai ler tudo que for possível aqui. E o Márcio vai respondendo as perguntas também que forem pra ele. Legal. Vou puxar primeiro aqui, Ribas. E tu vai seguindo, beleza? Beleza. Primeira mensagem aqui é da Luciana Crasson, de São Paulo. As histórias estão cada vez melhores. Pô, muito obrigado, Lu, pela sua audiência. Tamo junto aí, hein? Bom, Léo, o próximo aqui do nosso querido Matheus Wismer. Não sei se é assim que pronuncia, mas agora vai ser. Ele diz o seguinte, ó, passando novamente para parabenizar vocês, melhor podcast, falem do manicômio de Barbacena. Olha aí, cara, interessante, hein? Já anotei aqui pra essa pauta sair, cara, deixei anotado aqui, tô anotando essas sugestões, porque tem muita gente falando coisas maneiras pra gente fazer aí, muito massa. Depois eu quero dar uma sugestão legal pra vocês aí também, viu? Opa, queremos. Opa. Matheus, vi que você mandou uma mensagem depois lá na DM, cara, eu vou dar uma lida lá porque eu não tive tempo de ler, mas vou ali te responder depois direto, valeu? Tamo junto aí, abração. Ó, outra mensagem que passou aqui, ó, Adriana Menezes. A Adriana tá dizendo o seguinte: carioca, mas tô acuada em BSB, que é Brasília, né? Se eu não me engano. Me divirto demais com vocês, parabéns, the bests. Beijos, tem um relato de OVNI. Opa, beleza, manda um relato aí pra gente na DM que a gente desenrola. Manda por e-mail pra gente também, né? Ou Boa. pela DM aí. Por e-mail ou pela DM Instagram. que a gente direciona pra você. Beijão, Adriana, obrigado, valeu, tá? Adriane, valeu. Próximo aqui da nossa queridíssima Carla Iris, nossa conterrânea, Léo, daí de Petrópolis. Ô, Petropolitana. Só dizer que amo ouvir os episódios repetidos pra dormir. E queria tirar uma dúvida, o que é jambrolhar? Essa aí o Léo vai ter que responder. Pô, jambrolhar é arrasar. Nós vamos jambrolhar, vamos arrasar, vamos... Sim. É que assim, tu pode usar na conotação que você quiser, né? É detonar. É, depende da conotação, né? Igual o PQP, né? Você usa pra parabenizar, mas usa também pra ofender. Então, jambrolhar pode ser de tudo. É, arrebentar, acho que é mais apropriado. Mais ou menos isso aí. Vou te jambrolhar na porrada. Tipo isso. Exatamente. Vou te jambrolhar na porrada também, pode ser. Ou vamos lá e vamos fazer o maior sucesso, vamos jambrolhar hoje. A gente usa isso lá na banda. Parece frase do Gil Brother, isso, né, cara? Parece mesmo, velho. Caralho. Parece mesmo, não deixa de ser. Bom, Carlos, beijão pra você e espero que sua pergunta tenha sido respondida. Outra mensagem aqui, ó. Quem é Guto? Mandou só um salve de Jaboticabal, em São Paulo. Abração, Guto. Eu acho que é o Guto, né? Ele perguntou quem é Guto. Creio que seja o Guto. Isso aí. Caraca, a imagem dele, meu irmão, do perfil. Maluco, é o Leonardo Gomes, sua bebolatinha. Procurem aí no YouTube, vocês vão se amarrar. Bom demais. Foi o quê? Foi muita cachaça, foi? Só pode. Só pode. Foi o quê? Pitu, cana. Eu só bebo latinha. Latinha. Foi quantas latinhas? Umas 4. 4. E qual foi o tira-gosto? Linguiça. Linguiça, né? Só bebo latinha. É só bebolatinha. Ó, próximo aqui do meu amigo Alex Paiva, lá do Rio de Janeiro. Ele trabalhou na Globo, lá no Projac. Pô, massa, sofredor. Ele trabalha lá ainda, né? Coitado. Sofre que sofre. É, sim. Rapaz, eu trabalhava lá, meu olho até tremia involuntariamente de raiva. Mas enfim, não é disso que a gente vai falar, mas... Diz o seguinte, ó, não canso de ouvir o episódio 10, os comentários do Léo são demais, todo sucesso pra vocês, abraço, Alex Paiva, do Rio de Janeiro. Maneiro, o episódio 10 são os OVNIs de Los Alamos, e inclusive vai sair um conto aí especial em Rio, depois a gente fala pra galera como é que vai ser esse formato. Ah, sim, tem novidade vindo aí. Isso aí. Pô, mas obrigado aí, Alex, valeu. Espero que você não esteja sendo sarcástico, mas se tiver, é bem-vindo também, tamo junto. Vamos lá, próxima pergunta aqui, ó, do André Marques de São Paulo, ele pergunta pro Márcio. Perguntem o que aconteceu com Estrada Sobrenatural e sobre o podcast novo. André de São Paulo. Oi, André, legal. É como se fosse assim, né? A turma costuma falar, é um ciclo que abre, outro que se fecha, né? Mas a questão é que você sabe que vai cansando o mesmo jeito de sempre.
Aí de repente você quer dar uma mudada, né? Aí às vezes o parceiro não tá com aquelas mesmas ideias, aí por fim você acaba fazendo de um jeito, vou fazer assim, você faz desse jeito e por fim vai. Mas ficava tudo bem, tudo legal. Ele vai continuar lá com o Estrada Sobrenatural, num formato diferente, e vai fazer muito sucesso, porque é competentíssimo lá o Celésio. E eu vou continuar com o Rádio Sobrenatural, porque eu sempre tive vontade de fazer um podcast que seria mais próximo do rádio, entendeu? Mais próximo de um programa de rádio. Eu vou dar minha opinião polêmica aqui, hein? Polêmica. Eu acredito na talento do Celésio lá e tudo, mas fazer Estrada Sobrenatural sem o Márcio é tipo fazer o programa do Bozo sem o Bozo. Não tem como. Mas tem, como você disse aí, Ribas, tem público pra todo mundo. Ô, Coxa, ele te chamou de palhaço, tá ligado, né? Que ele te chamou de palhaço aí, né? Não. Vou dar um outro exemplo. É tipo fazer o programa Silvio Santos sem o Silvio Santos, pô. Boa, né? Essa ficou melhor. Não, mas faz, tem público pra todo mundo. Tem público pra todo mundo. Com certeza. É isso com aí. certeza. É isso aí. Todo mundo tem que ser feliz sob o sol, é isso aí, meu irmão. É isso aí. Bom, próxima caixinha aqui, ó, do nosso querido Luiz Guarnieri. Ele fala o seguinte, ó, parabéns pelo Top 50, o céu é o limite. E diz o seguinte, ó, um grande abraço pra vocês, dos fãs Luiz, Karina, Dani e Jacinta. Um abração pra todos vocês aí, a família toda ouvindo a gente. Legal, né, legal. cara? Muito legal. Bem muito legal. legal. Ó, outra caixinha aqui, ó, é aqui do Valdriano César. Ele é de Curitiba. Ele mandou o seguinte: ansioso por esse episódio, sou fã do Paranormal e também fã do Estrada Sobrenatural, consequentemente do Marcião. Obrigado, Valdriano. Tamo junto, meu irmão. Forte abraço pra você aí. Obrigado aí. Gostei do nome dele, hein? É, Valdriano. Porra, nome nórdico. diferentão. Ó, o próximo. Salve Acuadas. Pergunta pro Coxa. Qual o caso que ele sentiu mais cagaço? Eu não digo que eu senti mais cagaço. O que eu mais gostei de contar e que eu escuto ele toda semana é o caso do último passageiro, que foi que eu contei lá no Estrada Sobrenatural. É um dos casos que eu... Por conhecer a pessoa que me contou, um senhor bem de idade, e vendo o jeitinho dele contar, os detalhes, a riqueza que teve aquele episódio, eu vou regravar ele em uma outra ocasião, contando mais detalhes ainda sobre tudo aquilo que ele me contou. Ó, legal, hein? Pra quem tem curiosidade de saber, é um senhor que era caminhoneiro, que enjoou de viajar, comprou um táxi numa cidade pequena e levava muita gente para os bailes na cidade, nas fazendas ao redor da cidade, né? E um dia terminou o baile por causa de um curto-circuito, de uma explosão em transformador, e ele levou o pessoal todo que ele tinha levado para o baile e ficou um casal. Ficou 2 casal que ele levou de volta para casa, no sentido contrário da cidade, que aquela ia ser a última viagem dele. Ainda ele voltou, levou o casal, na volta ainda ele passou, entrou no galpão, não tinha mais ninguém, tá indo embora sozinho. E na estrada ele vê um ser andando assim, uma pessoa grande na beira da pista. Ele parou para ajudar, para dar uma carona, já tava indo embora, né? E ele parou o carro do lado, baixou um pouco o vidro e chamou: vambora, eu dou uma carona pra você, vambora. E a pessoa não abaixou para falar com ele. Ele: opa, vambora, tô indo pra lá, vambora. E a pessoa não abaixou, ele resolveu descer do carro. Quando ele desce do carro, ele dá de cara com a alienígena, com 2 metros de altura. Que isso? Assustador, hein? E o curioso desse acontecido é que ele ganhou um presente desse alienígena, ele ganhou uma coisa que ele conta como se fosse um graminho de ferro. Ele se lembra de falar que era um graminho porque o pai dele foi carpinteiro e usava, que isso é uma ferramenta antiga da carpintaria que hoje não se usa mais. Aquela peça que ele tinha guardado na casa dele, que ele se lembra de ter pego de umas mãos feias, estava com ele na casa dele. Eu imagino que aquilo devia ser um rastreador, alguma coisa, porque quando ele chegava com essa peça perto de um rádio que ele tinha na varanda, o rádio saía de sintonia. Foi um desfecho muito curioso. Eu vou recontar esse caso lá no podcast Rádio Sobrenatural, O Último Passageiro. Maneiro demais. Interessante, hein? Muito legal. Muito bom esse caso. Muito mas massa, agora que eu passei mesmo mais assim, foi, na verdade, o da Noiva Fantasma, né? Mas eu tive outros casos lá, o do Montes Claros que passou comigo também. Eu fui carregar numa fazenda e de longe, passando do lado de uma casinha abandonada, já descendo para a fazenda, eu vi um vulto lá na janela com uma luz acesa, uma lamparina, um lampião. E depois o caseiro veio falar que na casinha lá não mora ninguém. O que eu vi lá foi um fantástico. Esse carro do Montes Claros foi doído esse. Aí só parando o caminhão no acostamento e indo para baixo do caminhão de novo, não tem jeito. Meu amigo do céu. Caraca. Meu, terrível, hein? Eu rezo para não ter que vivenciar mais nada para contar causa. Eu quero só contar causa dos outros. Não quero passar por nada, não prefiro. É o ideal, né? Cara, eu também prefiro. Eu prefiro só comentar. Pô, cara, eu esqueci de falar o nome do Morgan aqui, cara, tu acredita?
Essa Acredito. pergunta aí que o Márcio acabou de responder, qual o caso que ele teve mais medo, foi do nosso querido Morgan, tá no nosso grupo, nosso apoiador também, né? Que não é o Morgan Freeman, mas é o Morgan. Ah, pô, É. mas é tão importante ou mais, pô. O cara é brabo demais. Só por ser nosso ouvinte já é muito importante, né? É claro, pô, sem dúvida. Ó, outra mensagem pro Márcio aqui, ó, da nossa queridíssima Luane. Ela perguntou pro Márcio o seguinte: Márcio, você sempre acreditou no outro lado ou foi algo que surgiu recentemente? Um cheiro de Recife. Ela tá mandando mensagem de Recife pra nós. Eu conheço o Jabotão dos Guararapes, Recife. Ó, por ser católico e ter convivido com a minha avó, que era benzedeira, então eu já tenho aí, desde pequeno, uma certa crença nessas coisas do outro lado. Até mesmo porque a minha avó, quando benzia, ela mesma falava pra gente. Isso é coisa que vem de Deus, vem de longe, tá do outro lado da gente, né? E teve umas passagens curiosas também em casa. A gente brincava de a porta abrir sozinha, nós tínhamos uma casa velha. Nós abria a porta, nós falava, pode entrar. Nossa, minha avó uma vez ficou brava com nós. Vocês não sabem quem que você está pedindo para entrar? Não pode falar isso e bateu a porta. Ela tá certa, né? Não pode fazer isso. Então, quer dizer, de uma certa maneira a gente acredita. Eu acredito sempre do outro lado. Deu margem, pô, deu margem. É. Quem pergunta quer resposta. Mas se tu convida, entra. Tem a lenda lá do... claro que isso é em filme, né? A lenda lá que o vampiro só pode entrar na sua casa, o Drácula, se você convidar, né? Sim. Então isso aí já é uma mensagem subliminar, que você não deve estar convidando qualquer um pra entrar, né? De jeito nenhum. Tá maluco. Ribinha, puxa aí do Marcos aí, Fiorentino. Aí ele mandou uma mensagem também na DM pro Márcio, tá? É isso aí, ele diz o seguinte, ó, ele é o Marcos lá de Maringá, nosso ouvinte, né? Ele diz o seguinte, ó, grande podcast, requer convidados especiais. Um abraço pro Marcião. Opa, e aí, aqui na DM ele falou o seguinte, ó, o Márcio é uma pessoa incrível, de uma educação fora da média. Muita gratidão por ter essa amizade que veio a partir do grupo do Hangar 18. Bom episódio pra vocês. Manda um abração pra você, Márcio. O Marcos, ele é suspeito que eu almocei na casa dele ontem. Pô, aí é cria da casa, pô. Cara, é que eu digo pra você, o Hangar 18, ele proporcionou não só essa vida nova que eu tenho no rádio, no podcast, como me proporcionou amizades fantásticas. E o Márcio, o Marcos e a Leila, a esposa dele, e a filha dele, que inclusive eu presenteei ela com um livro, são pessoas assim maravilhosas, como muitos outros que a gente tem feito amizade aqui. Já veio ouvinte lá de São Paulo, veio passar o final de ano aqui comigo, olha como que eu tô chique, ó. Passou aqui comigo, então. E eu já fui, estava em São Paulo na ocasião da época que eu estava na estrada, fui em São Paulo, fui na casa de alguns ouvintes, que a gente fez aquela amizade legal. Então foi o que o podcast me deu de melhor. Foi conhecer muita gente maravilhosa, viu? Pô, muito bom, que legal, cara, muito legal mesmo. A gente tá conhecendo muita gente boa também no grupo aqui, no Instagram, muito legal isso aí. Cara, eu costumo dizer, tem muita gente boa no mundo, né, meu? Tem muita gente boa, né? É só a gente entrar de coração aberto que a gente conhece. É que gente ruim faz muito barulho, né? Esse que é o problema. Pior é isso, né? Então a gente boa às vezes fica em silêncio. Mas o meu abraço aí, um forte abraço aí ao Marcos, a família dele toda. E para todos os ouvintes aí do Paranormal, do grupo, de vocês, como o nosso lá também é praticamente as pessoas que estão lá com a gente, estão com vocês também. Então somos todos amigos, né? Um abração para todo mundo. É isso aí. Isso aí. Próxima caixinha aqui da Emanuela Anjos. Sou de Aracaju e estou viciada no Paranormal. Vocês são incríveis, uma conexão única. Amo, vida longa. Valeu, Emanuela. Um beijo pra você e obrigado pela sua audiência aí. Tamo junto. Valeu. O próximo aqui do nosso querido Peter Sesh. Será que é assim que fala o nome dele? Deve ser. Ele fala assim, ó, vocês são demais e o PH vai ter que engolir. Vou falar de novo, o Farofa bota um eco aí. O PH vai ter que engolir. Né? Aí diz o seguinte, ó, brincadeira, o cara também é gente boa demais. Não é não, cara. PH, meu irmão. Sacanagem. PH é maneiro. Dorme com os olhos dele pra você ver. É vacilão, mas é maneiro. Vacila, mas é gente boa. Ó, vamos ver mais uma aqui, ó. Ó, vou ler uma mensagem aqui hoje de um camarada que mandou mensagem pra mim aqui, mandou pra gente aqui na DM também. Flávio Lozada, brasileiro morando em Portugal. Salve Rivas. Ele falou que eu sou o Mustafari do Luke, do Marco Luke. Falei, pô, Mustafarai, é o Mustafarai. Mustafarai. Olha só que delícia que é você conhecer um ser humaninho desse jeito. Falta de respeito, mas eu adorei, obrigado. Flávio falou, salve Rivas e Mustafarai. Cara, como eu amo as não conclusões que vocês chegam. É basicamente isso, nosso compromisso com nada, né? Hoje que a gente tá mais respeitoso, que a presença ilustre aqui, visita, a gente tem que respeitar. Mas é isso, a gente não conclui nada com nada, mas um abração pra tu, Flávio. Valeu, tamo junto, irmão. Boa. Próximo aqui do nosso querido Felipe. Ele diz o seguinte, ó, cuidado, o PH tá se infiltrando. Logo ele domina tudo.
Fala de Brodowski, São Paulo. Que lugar é esse, cara? Brodowski? Nunca ouvi falar. Brodowski? Não conheço, velho. Também não. Nunca ouvi falar nesse lugar aí, mas enfim. Pode ser zoeira. Se o Marcel não conhece, é zoeira isso aí. Não, interior de São Paulo. Brodowski ali perto de Cordeirópolis ali, é. Porra, o Marcel não conhece o Brasil todo mesmo, né? Doideira, né? O cara tem um Google Maps no cérebro. Tem os caminhão câmara fria lá da transportadora, se não me engano é Brodowski mesmo o nome da transportadora, com isso, pessoal. Pô, maneiro. E aí, ó, maneiro, sabia não, ia morrer sem saber. Caraca, quando o Ribas vier pro Brasil, a gente tem que fazer uma excursão pelo Brasil, muita gente pra gente visitar, velho. Caraca. Ô, Léo, tu sabia que tem uma cidade aqui no Canadá, que o nome da cidade é Flin Flon? Flin Flon. Sabia sem não, sacanagem, Flin Flon. Flin Flon, pode, você que tá ouvindo a gente aí, pode jogar no Google Maps aí. Flin Flon, Canadá. Mas eu imagino que deve ser de indígena aí, né? Esses nomes aí, né? Cara, Flin Flon realmente eu não sei o que é não. Porra, caraca, não tenho ideia também. Ó, deixa eu só chamar uma caixinha aqui internacional, que a gente tava falando do alcance, né, dos podcasts, né? E tem uma caixinha aqui, ó, um amigo mandou mensagem do Japão, cara, Marcos AGK. Escuta aqui do Japão, sábado já começa o dia com Paranormal FM estralando. Valeu, cara, muito legal, Marcos. Um abraço pra você e tudo de bom, sucesso pra você na tua vida aí, brother. Muito maneiro. Ó, seguindo aqui, a próxima caixinha da nossa querida Tatiana Castro. Ela fala o seguinte: eu estou acuada aqui em Fortaleza, adorei o último episódio. Sou fã desde a época do Hangar 18. Olha aí, ó. Pô, massa. Valeu mesmo, Tatiana. Obrigadão pelo teu apoio, né? Mandar mensagem pra gente aí. Fica o nosso abraço aí pra você. Pô, bom demais. Eu vou mandar uma que não tá na caixinha, que foi até um ouvinte que mandou mensagem hoje aqui, cara, e eu fiquei de mandar um salve pra ele, que é o Léo Luz, fotógrafo. Velho, vocês têm que dar uma entrada no... Pô, Léozão, gente fina. Entrada no Instagram do cara, meu irmão. O trabalho do cara é sensacional. Bonito demais. Só aviso, não entrem com fome, tá? Se alimentem antes de entrar, mas depois vocês entram lá. Ele faz um trampo de fotos gastronômicas que é absurdo. Léo, obrigado pela mensagem que você mandou hoje, cara. Um abraço pra você. E quando o Ribas vier ao Brasil, a gente vai a BH e ele já prometeu um hambúrguer pra gente e tá anotado aqui, hein? Pô, estaremos lá. Vai ser massa. O próximo aqui do meu queridíssimo My Brother from Another Mother. Aí, ó. E aí? Meu querido Pacha, lá do Rio. A gente trabalhou junto. Diz o seguinte: eu tenho que rolar episódio sobre os portais pra outros lugares, tipo São Tomé das Letras. Um abraço do subúrbio do Rio de Janeiro. Cara, esse assunto é interessante. É tipo, Sete Além, meio isso aí, né? Sim, verdade, cara. Mas, pô, interessante, sim. Vou puxar minha última aqui, ó. Luísa Freis mandou 2 caixinhas aqui, ó. Vocês são ótimos, mas preciso parabenizar o backstage. Farofa, Camilo e companhia, desde a pauta. Edição e condução, sensacionais. Falem sobre a opinião de Chico Xavier sobre vida fora da Terra. Chico já tá na nossa pauta aqui quer dizer, tá na nossa listagem de pautas aqui, porque é um assunto muito rico, né? E Luísa, obrigado pela sua mensagem. Vai ser repassada pra todo mundo aqui dos bastidores. Tamo juntos, hein? Pois é. E um abraço pra irmã da Luísa também, que ouve a gente. E até fez um stories aí nesse fim de semana, compartilhou lá, e a gente até compartilhou no nosso Instagram também, do Paranormal FM. Então um abraço aí pra vocês duas aí que ouvem a gente, as duas irmãs. Pô, que maneiro. A Luísa, o nome da irmã dela. Pô, legal, massa demais. Bom, mandar um abraço também que é especial pra Kay, ó, o perfil dela é Keirovski. Ela mandou aqui, até postou um story dizendo que tava obrigando a mãe dela a nos ouvir. E fez certo. Espalhou a palavra do paranormal. Vocês têm que fazer a mesma coisa. A gente tem que crescer vertiginosamente e massacrar o acredite se quiser. É o meu único objetivo agora. É isso aí. Bom, eu acho que a gente pode ficar por aqui com as caixinhas, né? É isso aí. A gente teve muita mensagem hoje, mas infelizmente a gente não consegue ler todas no programa, né? Senão vai ser um programa só disso. Sim. Mas é isso. Uma só deixa antes de eu fechar a caixinha, uma mensagem que chegou pra gente, que é endereçada ao Márcio, que é da Denise Rodrigues. Ela mandou uma mensagem aqui, depois vou responder ela em especial aqui, mas a Denise Rodrigues mandou um abração pro Márcio, falou que é super fã, que ela é da cidade de Maringá, no Paraná, e deseja muita luz e sucesso pra gente nos nossos projetos. E aí, um abração pra Denise, um beijão pra ela. A gente sempre tá se conversando aqui. Obrigado, Denise. É isso aí. Bom demais. Marcião, então chegou a hora de você fazer aquele jabazão malandro dos teus produtos aí, da tua rádio, do teu podcast. Legal. É o teu momento de brilhar. Olha só pra você ver, vou pegar o purpurina aqui, peraí. Então, gente, eu agradeço aí vocês aí pelo convite, estou mesmo lisonjeado, em estado de graça, que nem diz o Zé Rico, quando ele ia ser convidado para um show assim, que nem ele foi cantar com o Roberto Carlos, ele falou, não, estou em estado de graça, olha pra você ver. Então, gente, já ouvi lá uns causos da estrada com o podcast Rádio Sobrenatural. Estamos lá contando uns causos da estrada
com essa experiência de 34 anos ouvindo conversa fiada e caos bom. Então, os caos bons eu deixo para contar lá no podcast, viu? Aí a todos os ouvintes aí. E quem quiser seguir, o Instagram do podcast é o mesmo que eu vou usar para mim não precisar estar mexendo muito, porque eu não sou muito craque nisso. Então, quem quiser seguir é @Márcio Coxa com 2x. É o mesmo do podcast, o mesmo meu, o mesmo do meu programa de rádio. É tudo junto, que eu já mexo tudo de uma vez só. Que a síntese, a essência é a mesma pessoa, não tem que estar mudando muito, né? E quero mandar um abraço também, um beijão pra menina de olhos hispanecos aí de Santo André, que é ouvinte de vocês, que é a Paula, que sempre tá acompanhando a gente, tá no nosso grupo e tá no grupo de vocês legal. Aí também. Abraço. Paula é muito parceira. Eu chamo ela de a moça dos olhos paneco. Outro dia ela me perguntou: nossa, mas o que é isso? É um linguajar mineiro de antigamente. A criança, quando tinha aquele olhar vivo, assim, sabe? Curioso. Aí os mineiros mais antigos falavam: tá com o olhar espaneco. Legal, que maneiro. Aí os mineiros sabem desse. Aí agradecer a vocês aí pelo convite, tá? A gente sempre tá por aqui. Se chamou, a gente vem mesmo. Não só vocês, como qualquer um que tá no podcast aí, de maneira séria, com amizade, com respeito. A gente vai mesmo bater aquele papo e eu tô agradecido aí, viu? Claro, tamo junto. Maior prazer tê-lo aqui, com certeza, assim. Energia muito legal, conversa muito natural, muito fluida, isso é muito bom, cara. Tô muito feliz, muito legal. Muito obrigado aí, Márcio. Eu agradeço demais. É isso aí, pô, obrigado aí pela presença, Márcio. Vamos ficando por aqui, recadinho de sempre lá, né, Léo? Como é que a galera faz pra apoiar o Paranormal FM? Então bora lá, quem quiser apoiar o projeto pode entrar lá no apoia.se/paranormalfm e com apoio a partir de R$5 você vai ver todos os benefícios exclusivos de ser um apoiador nosso, que é nos apoiar. Quer benefício maior que esse? Bom pra caceta. Outra forma de apoiar agora que a gente tá minerando aí é você seguir a gente no YouTube e ouvir também os episódios por lá, que a gente quer monetizar por lá. A gente quer tirar um dinheirinho lá do YouTube, se Deus quiser vai dar tudo certo. É isso aí. E é isso. Isso aí, gente. Márcio, obrigado de novo pela sua presença, cara. Foi um grande prazer. Eu que agradeço, meu amigo. E tamo junto aí. Tamo junto. Precisando, tamo aí. É isso Você aí. que tá na estrada agora aí, ó, abre teu olho, hein? Que a noiva te pega. Dá uma olhada. Meu irmão, olho no padre e outro na missa. Valeu, rapaziada. Até o próximo. Tudo de bom. Valeu. Até mais.